E antes de começar mais um vídeo aqui no canal TV Samba e Pagode, quero fazer um convite super especial para você que não está inscrito aqui. Então, vem aqui, se inscreve, ativa o sino, que todas as vezes que for compartilhado conteúdo novo, você vai ser notificado. E olha só, não esquece de deixar o like e deixar seu comentário, é super importante para a gente poder alcançar sempre mais pessoas. Fica agora com mais um episódio, podcast TV Samba e Pagode. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio podcast TV Samba e Pagode. Sempre muito bom poder ter você aqui, agradecer sempre pelo carinho e já pedir, como sempre, né? Se você não é inscrito no canal, já dá aquela moral, ó, se inscreve aqui, ativa o sino, é super importante vocês aqui para poder fazer com que o conteúdo alcance sempre mais e mais pessoas. À medida que você está seguindo, o conteúdo vai aí, né, se tornando relevante para a plataforma aqui do YouTube. E é isso, dá essa força, dá essa moral. Se não está seguindo as nossas redes sociais, também vai estar aparecendo aqui na descrição todas as nossas redes sociais para vocês poderem fortalecer. @TV Samba Pagode Oficial. Precisamos muito aí de vocês também seguindo as demais redes sociais, tá bom? Antes de começar o nosso papo aqui, que com certeza vocês vão curtir bastante, como tem sido essa primeira temporada aqui do podcast TV Samba e Pagode, quero falar aqui da nossa patrocinadora oficial. Se você ainda não conhece, vem aqui, ó, vai estar passando aqui na nossa tela, Deia Browner 013. Vai lá no Instagram, pessoal, coloca assim, ó, @Deia Browner 013. Dá essa moral, incentivo, né, a quem tá dando aqui essa força à TV Samba e Pagode. Então já passa a seguir bastante o Instagram. Lembrar que tem delivery em Santos. Se você tá aqui em Santos, é só chamar no contato 13997309907 para poder dar essa força, porque com certeza, a partir do momento que você seguir e estiver lá, né, incentivando o trabalho da Deia Browner, você vai estar também fortalecendo aqui a TV Samba e Pagode, tá bom? Do lado esquerdo aqui, ó, do vídeo, você pode contribuir com algum valor. Esse valor vai ser destinado para a gente poder fazer a recepção de todos os profissionais que passam por aqui pelo estúdio TV Samba e Pagode. Então, se você tem né, a possibilidade de alguma maneira incentivar financeiramente esse valor, vamos estar fazendo aqui para poder ter uma recepção como deve ser, né? De uma forma realmente muito bacana de todos os profissionais que passam por aqui. Lembrar também que em breve estamos lançando o link da nossa loja virtual, o nosso e-commerce. Enquanto ainda não está lançado o e-commerce, mas você pode ir no direct do Instagram, @TV Samba Pagode Oficial, chama lá que a gente consegue disponibilizar para vocês todo o nosso portfólio. Tem canecas, tem suporte de canecas, tem agenda, tem camisa, tem moletom, enfim, boné. A gente estamos aí trabalhando firme e forte para aumentar o quantitativo do nosso portfólio. Então, dessa moral que também o valor, né, que a gente arrecadar através do nosso material de divulgação de trabalho aqui com a marca TV Samba e Pagode, vamos estar injetando aqui no nosso projeto para poder sempre trazer melhorias, tá ok? Sem mais delongas, vamos falar com ela, a nossa convidada de hoje, que tenho a honra, né, de poder receber aqui. Posso falar que é de casa já, né? Já sou de casa. Já é de casa. E a gente vai estar falando aqui, pessoal, vamos falar com certeza de vários temas, né, relacionados ao business do segmento Samba Pagode, mas também falar sobre bastidor, falar sobre produção, enfim. Eu quero que vocês realmente aplaudam daí, né? Da onde você tá. Essa mulher que tem muito para passar aqui no nosso podcast TV Samba e Pagode, né? Tá aí fazendo um trabalho incrível, com a irmã dela vai estar falando. Flávia Laranja. Ô, querido, muito obrigada pelo carinho. Tô feliz demais de estar aqui. Fiquei muito grata e muito honrada com o convite. Já vim aqui nos estúdios, já conheci. A gente também já gravou uma live durante a pandemia, né? Isso. Falamos um pouquinho aí sobre o segmento. Era mais ou menos durante a pandemia. Eu lembro que eu fiz essa live contigo, eu estava lá no La Quebrada. Foi um pouquinho antes da gente começar o evento que a gente fazia aos sábados lá. Foi bem, bem marcante esse dia pra mim, assim. Foi bem legal. Legal. E de lá pra cá muita coisa já mudou no trabalho. Já aprendi muito mais coisas também. Então, muito obrigada sempre pela oportunidade de estar aqui e estar falando com essa audiência. Legal. Então, pessoal, faz o seguinte, pega o link desse vídeo, já compartilha aí para geral. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Lembrar que vamos deixar todas as informações de redes sociais, contatos da Flávia Laranja aqui na descrição do vídeo. Então, mandem perguntas, né, para a gente poder aí estar interagindo bastante. Lembrar que estamos gravando, né, não é ao vivo, estamos gravando, mas todas as perguntas a gente olha, né? Pode responder no chat, isso, com no certeza. chat, tá bom, pessoal?
Vamos lá falar sobre esse teu trabalho, que eu acho incrível, essa parte de bastidores. Mas antes da gente falar propriamente sobre o lance de bastidor, o que te levou, né? O que te levou a fazer o que você faz hoje profissionalmente? Eu queria que você contextualizasse um pouco dessa tua trajetória e caminhada profissional, não só nessa parte artística, mas também antes da parte artística, né? O que é que tu fazia profissionalmente, né? E como é que tu chegou, né, nessa parte aí mais voltada para a questão artística, em especial a música, né? Eu brinco que... Brinco não, eu ouvi isso em algum lugar, que agora eu não lembro quem foi que falou, e eu tomei pra mim essa frase: a música faz os seus escolhidos, né? Nada na minha vida realmente funcionou, andou até eu chegar na música, né? E vir a trabalhar junto com a minha irmã. Mas eu tive grandes experiências de trabalho, uma completamente diferente com a outra, mas que foram construindo a Flávia de hoje, né? Então, eu comecei minha vida profissional trabalhando em shopping, fui vendedora por muitos anos e era uma parada que eu curtia fazer. E aí, depois, numa caminhada profissional de entender o que eu ia fazer, faculdade e tudo mais, eu acabei indo para o comércio exterior por conta da região mesmo. Não era uma parada que eu sonhava em fazer. Eu sonhava em fazer jornalismo, comunicação, mas crenças mesmo, familiares. Da mesma forma que a minha irmã teve a crença de que a música seria um hobby e tal, a comunicação... Olha só, a gente vive na era da comunicação, né? Mas naquele momento, a comunicação não era algo que era visto, né? Pelo menos não por mim, pela minha família, como algo que daria um futuro próspero, alguma coisa nesse sentido. Então, eu fui para o comércio exterior, aleatoriamente, mas trabalhei muitos anos na área. E em todos os lugares que eu trabalhei na minha vida, eu fiz marketing. Mesmo trabalhando em agência marítima, que é um negócio que você fala assim, quem faz marketing em agência marítima? Mas eu tive um chefe, Marcelo Nery, o nome dele, nunca vou me esquecer desse grande empresário que passou na minha vida, assim, que ele era muito empreendedor e muito inovador, muito pioneiro nas coisas que ele fazia. Então, eu entrei nessa empresa, nessa agência marítima, para ajudar a implementar um setor de marketing onde a gente trabalhava a gente chamava de research in marketing. O que a gente fazia? A gente mapeava o mercado e entregava em formato jornalístico ou com um design bacana para os clientes no exterior. E ele utilizava... E isso era gratuito, a gente dava mesmo essas informações. E era um grande trabalho mapear tudo isso, né? Então, a gente fazia isso em forma de newsletter, de conteúdo, né? Conteúdo que a gente fala... Tantas pessoas dão conteúdo hoje na internet. E aí, quando ele ia fazer as visitas comerciais no exterior, as pessoas já sabiam quem ele era. Ele já era uma pessoa que todo mundo gostava da imagem dele por conta dessa entrega que ele fazia. Então, isso para mim foi um grande aprendizado na minha vida, assim, que eu trago até hoje pro trabalho. E nessa experiência que eu tive, eu aprendi muito sobre gestão, porque ele era um cara que dividia muito conhecimento. Então, ele fazia muitos treinamentos, ele sentava com a gente, ficava horas conversando, ele fez coaching. Então, assim, foi um cara que me trouxe muita bagagem. E aí, depois que eu saí dessa empresa e trabalhei com outros negócios, eu quebrei financeiramente mesmo, assim, eu zerei a vida. E aí, a minha irmã estava lançando um disco, foi um pouco depois que a minha irmã lançou um disco, e ela entendeu que ela precisava de alguém para trabalhar as redes sociais dela. Eu estava fazendo outros cursos de treinamento de marketing digital, eu estava fazendo algumas coisas voltadas para isso. Eu trabalhei na Febracis também, entrei para o comercial e assumi o setor de marketing da Febracis por um tempo. E aí, quando a Febracis foi para o ABC, saiu de Santos, foi para o ABC, que a Rafa olhou para mim e falou assim, cara, eu preciso de alguém, eu não sei fazer o que você faz. E eu tava completamente quebrada financeiramente. Ela falou, eu te ajudo e você me ajuda. Eu preciso de alguém que acredite em mim. E naquele momento, eu precisava muito que alguém acreditasse em mim, porque eu também emocionalmente estava numa fase muito ruim da minha vida. Me restabelecendo, me reorganizando, mudando, fazendo grandes mudanças. E a gente começou a trabalhar junto, isso foi no ano de 2019. Então, eu comecei indo com ela, com o meu celular, que eu tinha um celularzinho. Eu gravava as apresentações dela nos barzinhos. A Rafaela fazia barzinho praticamente de quarta a domingo, aqui na Baixada nessa época. E aí, eu basicamente filmava e postava de uma forma correta, né? Que o algoritmo
entende que é o jeito que tem que fazer. Então, rapidamente, a gente cresceu muito rápido o Instagram da Rafa. A gente deu uma virada no posicionamento dela. Nível baixada, tá? Nível baixada dentro do trabalho que ela fazia. Então, a gente foi aumentando os cachês, a Rafa foi se posicionando mais, e isso foi ficando... O trabalho foi crescendo aos poucos. Aí, o primeiro evento que eu produzi com a Rafa foi no aniversário dela, em outubro de 2019, que foi quando a gente, muito rápido, esgotou os ingressos. Foi no Six, era uma segunda-feira, trouxemos convidados, a Rafa fez uma apresentação do disco dela, né, que era o trabalho que ela tinha na época, e foi muito bacana, assim, foi uma coisa que aconteceu foi muito natural. Vamos fazer um evento, vamos. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa aqui pra ela já tinha um público muito fiel, que seguia e acompanhava o trabalho dela. E aí veio a pandemia, né, gente? Aí quando veio a pandemia, da noite pro dia, eu e ela ficamos sem trabalho. E aí, durante um tempo, eu já estava grávida da minha filha, né, quando entrou a pandemia. Eu tinha acabado de me mudar para um apartamento que tinha uma sala enorme e pouquíssimos móveis. E a gente, antes de entrar a pandemia, a gente tinha gravado um vídeo para começar a movimentar o canal do YouTube da Rafaela. A gente fez um teste, a gente fez um piloto, né? Um vídeo piloto. A Rafaela e o André no piano, e eles cantaram Águas de Março. Nem tá mais no canal esse vídeo. Era uma outra Rafaela, cabelo longo, loira ainda. E aí a gente falou assim, cara, acho que dá pra fazer um home studio aqui, uma brincadeira, e começar a criar conteúdo pro canal. Entrou a pandemia. E na época, eu era casada com o pai da minha filha, ele curtia as lives dos sertanejos. Não é muito a minha praia sertaneja, assim, né? Mas eu acabava assistindo por tabela. E aí, liguei pra Rafa, a gente conversando, falou assim, cara, acho que dá pra fazer. E a gente já tinha todo o equipamento, que até o marido da Rafa que tinha investido no equipamento na época, a gente não usava o equipamento, que era o OBS lá, não era o OBS, era a webcam e o equipamento que a gente precisaria para fazer live, porque a ideia dele já era transmitir as apresentações da Rafa simultâneo, que a gente chama de formato híbrido hoje, né? Então, quem quiser ver no show, quem não quiser assistir pelo YouTube ou pelo Instagram e tal, ele já tinha essa ideia antes da pandemia. Só que a gente não realizava, porque não tinha tempo, trabalhava muito, e não era uma prioridade na época. Aí a gente olhou e falou assim, tem esse material aqui, juntou com o equipamento de som que o André tinha. Eu comecei a estudar o OBS, entender como é que funcionava, e a primeira live que a gente fez, a gente simplesmente deu o play, não fazia a menor ideia se ela ia pro ar. Era assim, gente, tá funcionando? Porque nem a gente tinha essa noção se ela ia ou não ia pro ar. E foi muito bacana fazer. Na primeira live, a gente teve muita doação da galera, do público da Rafa. A gente descobriu outros públicos, pessoas de fora, pessoas que queriam acompanhar o trabalho da Rafa e não tinham essa oportunidade. E aí acendeu a luzinha do digital, de falar, opa, tem alguma coisa aqui. Mas isso ainda era tudo muito caseiro, tudo muito handmade, assim, tipo, a gente fazendo mesmo, muito sabe? Amador, né? Muito amador, isso. E aí, um dia a gente conversando, porque também era exaustivo fazer as lives, então assim, era sempre eu, Rafa e André, né? A Rafa virou pra mim e falou assim, eu quero mercado, eu quero Brasil, eu acredito que é possível. Eu falei, eu não sabia que ela queria isso, né? Eu não tinha essa noção de que ela queria isso. Então eu acabava que não queria. Eu queria ser grande na minha região, eu queria ser relevante aqui. E eu acredito que eu não tinha consciência de que ela queria mais. E ela falou, não, quando eu gravei meu disco, eu queria que o Brasil ouvisse meu disco. E aí eu falei, tá. Eu não conheço ninguém nesse mercado. Eu não conheço o mercado. Eu sei lidar com o contratante do barzinho, mas aí a gente vai ter que falar de empresariamento e aí de produção. Me dá um nome de um produtor. O Prateado. Não, outro nome. Prateado todo mundo conhece. Outro, não sei. Então a gente não tinha nome de empresários, de produtores. A gente não conhecia o mercado mesmo. Então eu falei pra ela, então vou fazer do jeito que eu sei fazer. Que eu aprendi lá com o Marcelo na agência, na Alfamar. Eu vou estudar. E aí a gente começou a comprar cursos, fizemos cursos de empresariamento, de gestão, de carreira, de marketing digital para música. Enfim, não parei de estudar até hoje. Eu
falei pra você, né? Eu falei, eu não sei sobre tudo que a gente vai abordar aqui no podcast. Então, até hoje, eu estudo. Eu tenho uma rotina que eu acordo, deixo meus filhos na escola, treino, e enquanto eu faço meu café da manhã e como, essas primeiras horas do dia, eu vou ouvindo alguma coisa. Ou eu tô ouvindo um curso, ou eu tô ouvindo um podcast, ou eu tô ouvindo alguma informação relevante do mercado, pra entender onde é que eu tô pisando, porque a gente ainda tá chegando. Né? Mas eu desde desse momento viradona de chave, de entender o que a gente queria, qual era o objetivo que a gente queria e a visão, a gente já andou muito. Nossa, eu revisito os planejamentos que eu fiz, às vezes até para passar alguma coisa de informação para Rafa, assim, e eu falo, cara, a gente já chegou em pessoas que estavam no meu planejamento inicial como referência para o trabalho. Então, assim, a gente já está nesse posicionamento, sabe? Qual o primeiro passo a dar? Chegar aqui, já chegamos. Agora a gente tem alguns outros passos a mais para dar. Muito legal. Mas esse é o início dessa trajetória, essa breve história, que tem muitos recortes, assim, mas brevemente é isso. E assim, eu queria que tu pontuasse, não é? É uma máxima. Eu acho que não só no segmento artístico, né? Acho que na vida, na maioria das vezes, as pessoas elas não têm noção do quanto as pessoas trabalham, quantas pessoas ralam para poder alcançar um sonho, um objetivo. Lógico, né? Tem muita gente que às vezes valoriza e reconhece, pô, caramba, essa pessoa aí realmente merece, porque eu vi o esforço, né? Enfim, quando a pessoa está ali acompanhando o trabalho. Mas na maioria das vezes, a gente falando, principalmente de rede social, quando alguém vê o sucesso de outra pessoa, na maioria das vezes o que vem é automático, né? Não é a proporção de todo mundo, mas a gente pode pontuar. Eu tô falando por mim, o meu pensamento, tá, pessoal? Mas assim, a gente vê muitas pessoas falar de sorte. Ah, não, poxa, essa pessoa chegou em tal lugar, foi sorte. Ah, já tá aí colando com tal profissional, é sorte. Mas existe uma caminhada por trás que às vezes muita gente desconhece, não é? Que é noite do sono perdida, você falou de investimento financeiro, entrega para poder levar um trabalho muito profissional, não é? E dentro desse trabalho, queria que você contextualizasse, não é? Se em algum momento, durante dessa tua trajetória, que a gente vai estar pontuando muito mais, algum momento tu parou para pensar assim, caramba, será que eu estou fazendo realmente a coisa certa? A escolha que eu estou fazendo profissionalmente? Porque, assim, é um mercado muito competitivo, né? Se para o artista já é difícil, imagina quem está no lance da parte dos bastidores, produzindo, na parte ali de assessoria do artista, na parte de produção de eventos. Durante essa trajetória, né, com a sua irmã, com a Rafa Laranja, chegou algum momento tu se perguntar, cara, é isso mesmo que eu quero profissionalmente? Porque, pelo que você falou, né, outras experiências profissionais que você teve, você foi para um segmento que você totalmente não conhecia nada, você foi aprendendo na prática. Chegou em algum momento tu auto perguntar para você mesmo, caramba, é isso que eu quero mesmo para minha vida profissional? Eu estou no caminho certo? A gente se pergunta o tempo todo, né? Porque o processo, essa construção que a gente vem fazendo, ele não é linear. Então, hora a gente tá aqui, hora a gente tá aqui, hora a gente tá mais flow. Então, assim, em muitos momentos, a gente se pergunta e se questiona se é isso que a gente quer. Mas que eu acho que é natural de todo ser humano. Mas a gente tem tido feedbacks tão bacanas de público, de profissionais do meio, de amigos que a gente tem feito, assim, a gente tem... porque é natural, né, nesse processo de caminhada que se faça muito network, que se conheça muita gente no mercado, né? E a gente vê que existe mesmo uma tendência das pessoas se aproximarem dos artistas ou das pessoas por determinado interesse e tá tudo bem. Mas a gente procura mesmo criar conexões reais, assim, com as pessoas, sabe? E eu acho que isso é um grande diferencial da Rafa como artista, porque ela lida muito bem, ela trata muito bem da pessoa que tá ali servindo o camarim, fazendo a limpeza, ao grande artista que a gente cruza num bastidor de evento, por exemplo. A um grande empresário que a gente encontra. Então, assim, a gente tem essa... graças a Deus, essa... vou chamar de facilidade, assim, de lidar com pessoas, entende? Então, a gente se questiona muito, mas a gente tem passado bons momentos, assim. Eu tenho colecionado mais bons momentos do que momentos ruins. E a gente tem feito de grandes limões, limonadas e caipirinhas e tudo que você puder fazer com ele, assim. A gente não tem caminho fácil para ninguém. Mas pra mulher,
No pagode é um tiquinho mais difícil. Não tem na cena, né? A gente olhar grandes festivais, vou pontuar aqui, Samba Recife, é uma conquista do movimento, por exemplo, a gente ter 3 mulheres esse ano no Samba Recife. Considerando que o produtor do evento, que é o Acioli, ele é um cara muito visionário. Ele está atento ao que está acontecendo no mercado e ele coloca antes que todo mundo colocasse. Porque o ano passado já tinha a gente está falando de mais de 30 artistas rodando num único evento, que são 3 dias. São 10 artistas por dia. O ano passado tinha uma mulher, um grupo de mulheres, que eram entre elas, dividindo o palco com outros artistas. Nesse ano, a gente tem 3 mulheres, que são as grandes pontas, né? Ludmilla, indiscutível, Gica, indiscutível, e Marla, indiscutível. Todas muito boas, muito competentes no que fazem. Mas isso é uma conquista do movimento. Mas só tem o Samba Recife no Brasil? Não. A gente tem o Samba Prime, por exemplo, que esse ano teve a Marvila, já veio na toada do ano passado do Samba Recife. Mas tem muitos outros. Você tem eventos de pagode, festivais grandes de pagode no Brasil inteiro. Rolou agora um circuito de pagode, eu não vou lembrar o nome é do Grupo Onda, eu não vou lembrar o nome do evento agora, assim, de cabeça. Mas eles fazem um circuito pelo Nordeste inteiro e são grandes eventos. Então, todos os caras lá, não tem uma mulher compondo o line-up. Então, a gente ainda está muito embrionário nesse processo de chegar e de abrir essas portas do mercado. O que aconteceu em relação ao movimento trouxe pra gente, acendeu uma esperança mesmo, sabe? Porque quando a gente começou a procurar as meninas lá vou colocar 2021 para 2022, quando a gente já começou a dar uma caminhada, a Rafa começou a ter uma relevância na internet, com a produção de conteúdo que a gente estava fazendo, gravamos com o Leandro Brito, tudo isso foi compondo, né, a construção desse caminho. Quando a gente procurou as meninas, estavam todas desacreditadas no movimento, praticamente todas, né? As meninas que estão na cena e que hoje estão compondo o movimento, graças a Deus, mudaram de ideia, né? Estavam todas desacreditadas que um movimento, que um fechamento de mulheres poderia acontecer, a união das mulheres poderia acontecer para despertar a atenção do mercado. Então, assim, tá acontecendo, é uma realidade, e a gente tá falando do mercado nível nacional. Vai chegar alguma mulher. Eu acho que a gente já tá vendo aí um movimento, né, da Gica e da Marvila. A Marvila gravou ontem o DVD dela. Tem as meninas de Brasília. Brasília tem uma cena interessante. A gente tem 2 grupos grandes vindos de lá, que ao menos é mais o de propósito. E tem uns caras aí chamados Bens a Deus, que bens a Deus esse pagode deles. Eles vão estourar logo, logo. Eu fiquei muito impressionada com o que eu vi lá. Eles estão vindo fazer turnê aqui pro Rio de Janeiro. Eu fiquei bem impressionada com o que eu vi lá. Qualidade dos meninos. Mas você vê, por exemplo, uma empresa como a GH e a Bendito, que é do Jorge do Menos é Mais, investindo pesadíssimo nos meninos. A estrutura que eles tinham ali, naquele show que a gente foi, para atender um evento de médio porte, não era um evento de grande porte que tinha lá, no Brasólia. Cara, eu fiquei muito impressionada. Eu falei, isso aqui é altíssimo nível, sabe? Nível técnico, quantidade de holds, a direção de palco que os meninos têm. Aquilo ali me impressionou muito, assim. O Magrão, pra mim, um dos maiores cantores do Brasil. E vai chegar... É notório que eles também estão construindo, né? Eles estão construindo uma história fonográfica, acabaram de lançar um DVD, estão trabalhando as músicas... E agora os shows. Então eles estão vindo aqui pro Rio, muito em breve eles vão se tornar uma realidade. E as meninas de Brasília que receberam a gente, falando da cena de Brasília, é muito impressionante como as pessoas são profissionais, como entendem a música como um negócio mesmo, né? Como elas têm visão gerencial da coisa, como sabem fazer. E quando a gente fala aqui, quando eu falo, né, a gente, não vou generalizar, mas quando eu falo que o caminho para a mulherada é um pouco mais difícil, a gente viu os perrengues que elas passaram para fazer acontecer um evento, também de médio porte, para 500 pessoas, mais ou menos, com uma gravação audiovisual, e o trabalho que aquelas meninas tiveram,
o carinho que elas têm com o trabalho delas, a preocupação que elas têm com a imagem delas, com a divulgação do trabalho. A gente passou em frente à esplanada lá, tinha um banner gigante, banner digital, assim, gigante, uma coisa impressionante, com o flyer do evento, com a divulgação do evento. Muito bacana, assim, eu fiquei bem feliz, assim, com essa ida que a gente teve a Brasília, porque a gente trouxe pra cá a gente sempre traz, né, de toda a viagem que a gente faz, mas essa pra Brasília a gente trouxe grandes aprendizados também, foi muito importante. Falei pra caramba, né? Não, e é importante você falar porque foi até que a gente estava conversando aqui em off, né? Muita gente, né, que acaba vendo o conteúdo tem como base para poder, às vezes, até tomar algum direcionamento na carreira. É super importante, eu acho, tua fala aqui, para poder justamente trazer essas informações que eu acho super importantes, né? Porque, assim, geralmente o público, né, principalmente quando acompanha o lance do podcast, acompanha muito o artista, né? E quando a gente tem essa possibilidade de falar do lance do bastidor, sobre essa parte de gestão, eu acho super importante, foi aquilo que eu estava te falando, né? Aqui em off. Tudo bem, é legal, a questão do artista é super importante, eu acho que é ali a cereja do bolo, né? Para as coisas acontecerem. Mas se não tiver essa questão do gerenciamento legal, uma parte de gestão para funcionar nos bastidores, não vai, não é? Então, eu acho que o que você falar aqui, você pode ter certeza, vai ser super relevante. Deixa eu só te perguntar agora, dentro, né, desse teu trabalho, principalmente, né, com a tua irmã, de você fazer toda essa parte de gerenciamento, parte de agenda, enfim, esse network também com outros profissionais para poder você construir o teu trabalho, como você falou, tá em ascensão, aos poucos, a cada dia vai abrindo portas. Eu queria que você falasse um pouquinho como é para você lidar essa situação, primeiramente em trabalhar o quesito família e profissional, como é que é essa questão com a tua irmã e com as demais pessoas da tua família, porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão ali sempre apoiando, não é? Com certeza. E como é que é também essa questão do teu dia a dia relacionado a teus filhos, abrir mão, porque eu vou te falar, as pessoas não têm noção, pessoal, vocês não têm noção o que é o lance do business, se tratando de bastidores, né? As pessoas, né? A gente que trabalha com o público acaba abrindo mão de feriado, Natal, Réveillon, para poder fazer as coisas acontecerem. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como é para poder você lidar com toda essa situação em busca de um sonho, porque eu tenho certeza que tem um sonho, né? Com certeza. Uma sementezinha que foi plantada ali atrás e agora, né, você está aí regando e colhendo alguns frutos, porém tem muitas coisas a mais que você vai colher. Mas eu queria que você falasse como essa parte de, às vezes, abrir mão de estar com o lado dos filhos, ao lado da família, em busca do sonho que você está aí juntamente com a tua irmã. E também sobre essa parte de lidar, né? Esse quesito de trabalhar com família. Como é que tu lidar sobre essa situação? Cara, eu lido muito bem em trabalhar com a minha irmã, por exemplo. Eu acho que a gente já brigou tudo que a gente tinha que brigar na infância e adolescência. Sofri muito bullying da minha irmã. Essa história ninguém conta. Mas brincadeiras à parte, eu e a Rafa, a gente se dá muito bem. A gente tem muita conexão. E até quando a gente briga e a gente tem altas tretas mesmo, assim, essa é a parte dos bastidores, a gente aprende muito. Tanto eu e acredito que ela também. Eu aprendo muito com a Rafaela, com o jeito dela. Nós somos os opostos complementares, eu falo isso sempre. A Rafa é de um jeito, eu sou de outro. A gente é do mesmo pai, da mesma mãe, recebemos a mesma criação. Mas de personalidade, nós somos completamente diferentes. De gostos e tudo mais. Mas isso eu acho que é o que dá a liga boa, assim, porque ela pensa uma coisa e ela me traz muitas coisas que eu reflito muito. A Rafa é extremamente profissional. A Rafa é pontual com o horário e eu já sou mais desorganizada nesse sentido. A Rafa é muito correta, muito certinha. Então, assim, eu aprendo. Nossa, como eu aprendo com a minha irmã? E eu sou um pouco mais nova, então ela inclusive acho que ela falou isso aqui, que o fato de eu ser um pouco mais nova do que ela e de ter uma cabeça um pouco mais aberta para algumas coisas, eu vou introduzindo coisas que são novas mesmo para ela, né? Mesmo essa parte de internet, quando começou, ela falava, eu não sei fazer. Eu falei, faça de qualquer jeito, só faça.
Porque você vai aprender. Hoje ela tira de... Hoje eu só ligo pra ela e falo, Rafa, entra nos stories e fala isso, isso, isso. Às vezes nem dá tempo da gente se falar de tanta coisa que a gente tem. Então, assim, a gente tem uma coesão no trabalho. E aí eu vou introduzir um terceiro elemento, que não é família, mas já é família, que se chama André William, que você conhece bem, Sim. que te ajuda aqui na parte técnica. O André, ele entra assim, ele cai como uma luva no nosso trabalho. Porque ele é técnico, ele domina a parte técnica de todo o trabalho. Porque, assim, como você falou, eu caí de paraquedas na produção, então aprendi tudo na marra. E tem coisas e termos e alguma parte... A grande parte técnica do trabalho eu não domino, eu nem sei. E eu deixo isso na responsabilidade dele, porque essa é a parte dele do trabalho. Porque ele não vai lidar com fã e com contratante como eu lido, por exemplo, também. Então, essas são as nossas diferenças e que nos complementam muito. Eu falo todos os dias com o André fala todos os dias comigo. Ele criou gente, eu vou chamar de CRM, porque é um CRM aquilo. Que a gente tem a agenda toda organizada. Cara, a gente tem a nossa agenda toda organizada, todos os shows, tudo que aconteceu, o relatório dos shows. Ele é demais. Cara, tudo organizado ali, tudo acessível. Os meninos da banda, eles têm acesso a uma agenda digital. Então, assim, tem um grupo lá, atualizei a agenda, os meninos entram no site lá, tá a agendinha deles e tal. Então, assim, tudo informatizado de uma forma brilhante. Às vezes eu posto a nossa agenda aqui, vai ter sei lá, vamos viajar pra Brasília. Aí eu posto lá, músicos, amigos do meio. O que vocês usam pra fazer isso e tal? Eu já falei pro André, vamos criar um produto aqui, vamos vender isso aqui, porque isso aqui é muito bom. É uma preciosidade aquilo que ele tem. Então, assim, trabalhar em família e trabalhar no time que a gente tem é muito bacana. Trabalhar com o que eu trabalho hoje, que é a produção artística, a produção executiva, a produção geral, marketing, comercial, é o que eu amo fazer, gente. Então, assim, se vocês me perguntarem, você trabalha todos os dias? Eu trabalho todos os dias. Eu não tenho folga, eu não tenho férias, eu não tenho feriado, eu não tenho dia, eu não tenho horário. E isso não me incomoda em nada. Não me incomoda em nada. Me incomoda eu saber que eu preciso me organizar melhor para produzir mais. Eu quero poder produzir mais, né? Então, tenho feito algumas coisas nesse sentido. Mas é um prazer trabalhar com a minha irmã, um prazer trabalhar com o André. E aí, quando a gente vem para a parte familiar, estrutural, que são os meus filhos, aí eu tenho que falar da minha mãe, né? Eu tenho que honrar e agradecer diariamente minha família, meus pais, que me acolheram no pior momento da minha vida real. E que me dão suporte até hoje. Minha mãe hoje desmarcou um compromisso pessoal para que eu pudesse estar aqui. Deixa eu ver aqui se vai dar tempo. Não vai dar tempo de eu ir buscar meus filhos na escola hoje. É ela que vai, é ela que cumpre esse papel. E já fui muito questionada e sou muito questionada nesse lugar. Mas eu acredito muito no que eu tô fazendo. Eu acredito muito no que o meu time, no time que a gente se fechou ali, faz. Então eu tenho certeza, assim, eu já me sinto uma pessoa bem-sucedida na minha área de atuação, porque eu olho para trás e eu tô melhor do que eu tava ontem. Então eu tô crescendo, então eu tô evoluindo. Então, sim, eu sinto que isso é algo positivo. Então, assim, se eu tivesse em algum momento, que eu fiquei 5 dias fora em Brasília, só falando com os meus filhos por videochamada, é doído para mim, é doído para eles, né? Mas eu quero deixar um legado pra eles, sabe? Eu quero que eles olhem pra trás e falem assim, cara, aquele dia, olha só onde a minha mãe chegou, né? Olha só tudo que a minha mãe construiu, tudo que a minha mãe fez. Então, é nesse sentido que hoje a gente equilibra esse estar e não estar, né? Então, assim, eu tenho uma rede de apoio incrível que é a minha mãe e meu pai. Então, eu sou muito grata à existência deles, assim, nesse período da minha vida. Porque se não fosse eles, é muito possível que tudo isso que está acontecendo, tudo isso que eu estou construindo, de fato não aconteceria. Isso é uma realidade. Muito legal. Eu queria agora que você falasse o seguinte, né, de um contexto geral. Qual a maior dificuldade, né, na sua visão profissional, né? E se existe essa dificuldade, né? De se trabalhar com a questão dos artistas, né? Eu falo não só no sentido, estou falando do fator da sua irmã em si, falo no contexto geral, o business dos artistas, né?
porque deve ser, na minha concepção, não é? Eu não sou do meio, não é? O lance dessa questão de gerenciamento de artista, assessoria, produtor. Mas, assim, quais são os maiores desafios? É poder lidar além desse lado profissional com a pessoa ali, mas também do lado ser humano. Eu acho que deve ser um turbilhão de emoções, né? Queria que tu falasse um pouquinho das maiores dificuldades que tu encara no dia a dia para poder lidar com o profissional, para fechar, às vezes, uma agenda, fechar um compromisso. Quais são os maiores desafios que tu encontra hoje para poder, de fato, tu lidar, não só, como eu tô falando, com o lado profissional do negócio, mas também ser Sim. humano, né? O artista é um ser... É muito louco, assim. Eu tô assistindo aquele documentário da Xuxa. Sim. E aí, quando eu vejo aquelas cenas de muita gente idolatrando e aquela histeria, né? Generalizada, porque milhares e milhares de pessoas, aquilo me choca um pouco. Então, eu confesso pra você que aquilo me assusta um pouco. Porque o artista é um ser humano, venerado. Né? Ele é um ser humano que as pessoas idolatram mesmo. Então, assim, vamos trazer pra nossa realidade. Cara, eu tava te falando isso antes da gente começar. Recentemente, faz 2, 3 semanas, eu recebi muitos feedbacks. Que quando você fala assim, cara, você já se questionou se você estava fazendo a coisa certa? Quando eu me questionei, foi coisa de Deus, porque eu não sabia realmente se eu estava fazendo a coisa certa. E eu recebi dois depoimentos de dois fãs da Rafa, e eles mandaram pra mim, eles não mandaram pra ela. Falando, cara, eu tô vendo o teu trabalho. E ir no show da sua irmã mudou a minha vida. E eu falo assim, cara, a gente muda a vida das pessoas. É muita coisa, é muita responsabilidade isso. Então, assim, isso é um desafio que a gente tem que lidar, porque o artista também é um ser humano. Então, o artista, ele tem dias que ele tá bem e tem dias que ele não tá bem. Mas pro público, que é a pessoa que paga a conta dele ali, ele tem que estar bem. Ele tem que receber. Esses dias eu lidei com uma pessoa que foi comemorar o aniversário, uma fã que foi comemorar o aniversário dela num evento da Rafa. E ela começou a me fazer um monte de pedidos e de exigências e tal. Eu falei assim, gente, não consigo atender tudo que ela tá me pedindo, mas eu gostaria de atender. O que eu posso fazer? Porque a gente tá lidando diretamente com o emocional das pessoas, diretamente com a emoção, com o que as pessoas estão sentindo. O que é a música, se não uma mensagem direta pro coração das pessoas? A música fala com as pessoas. Eu compus uma música recentemente, que agora a gente também é compositora, tá, gente? Foi uma música que, pumba, veio na minha cabeça, eu mandei para os nossos parceiros lá do Guarujá. Acabou que não desenrolou, e a gente aqui numa resenha com a Clara Costa, que é uma cantora, ela é do Acre, mas ela faz a cena dela lá em Joinville. Ela tava aqui em Santos com a gente. Vamos compor, e não tava saindo. Eu falei, eu tenho isso aqui. E a música saiu. E aí gravamos um vídeo, conteúdo nativo, conteúdo mais caseiro, assim, sem muita produção. Postamos, veio uma colega nossa, me mandou mensagem, ela falou assim, cara, vocês postaram essa música, tá acontecendo exatamente isso na minha vida agora. Eu liguei pra Rafaela, eu falei, Rafa, olha isso aqui. É o feedback de uma pessoa que teve coragem de dizer. Imagina quantas pessoas essa música não tocou, e quantas pessoas a música que a gente compôs também, que a gente vai lançar, não vai tocar, né? A gente vê no olhar das pessoas, a Rafaela interpretando músicas que são de outros artistas e tudo bem, as pessoas chorando. As pessoas tendo essa reação. Casais se amando durante, né? Você vê ali aquela música que representa aquele casal. Cara, isso é muita responsabilidade. Isso é muita responsabilidade. Eu me dei conta do tamanho da minha responsabilidade recentemente, que aquilo me impressionou. Quando terminou um show, uma moça, que ela me conhecia, eu não conhecia ela, falou assim, eu te sigo. E eu te vejo com teus filhos. E eu tenho uma filha pequena, que o pai vazou. E eu falei assim, cara, ela me segue. Eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu posto. Sabe assim? É muita responsabilidade, assim. É óbvio que a artista é a Rafa, e eu tô falando sobre a minha perspectiva, sobre coisas que aconteceram diretamente comigo. Mas a Rafa é abordada com mensagens, a gente recebe mensagem no Instagram, textão, de falar assim, cara, levantei da cama por causa da tua música. Aconteceu na pandemia.
A gente gravou uma música linda do Jorge Versilo, no Dia das Mães. Ela une todas as coisas. Foi super despretensioso. Vamos gravar uma música, vamos fazer aqui um conteúdo, não sei o que, vamos, jogamos. E veio uma mensagem de uma mulher dizendo assim, eu estava em depressão, eu não queria sair da cama e eu fiz o almoço de Dia das Mães depois que eu ouvi a tua música. Ó, eu me arrepio de falar. Você tem noção do que é isso? Pra gente que tá realizando esse trabalho? E a gente tá aqui, aí você imagina um artista de real exposição nacional, né? Que chegou no ápice de estourar uma música e que o Brasil inteiro canta aquela música e que lota estádio, tipo Thiaguinho. É muita responsa. É muita responsabilidade. Então, acho que esse de lidar com o artista em si é o maior desafio por conta da expectativa da pessoa, sabe? O artista, ele vive aquela linha tênue entre o amor e o ódio. Porque se você não atinge a expectativa daquele teu fã, ele passa do amor para uma frustração muito grande. Então você tem que tomar muito cuidado. Beleza. Nesse período aí que vocês decidiram, né? Inclusive a Rafa, quando esteve aqui, ela falou sobre a situação, né? Da virada de chave. De não fazer só um trabalho regional e falou, inclusive você também pontuou há pouco tempo, né? Vamos fazer algo de forma mais ampla, né? Vamos tentar aí buscar outros horizontes, né? No caso, buscar aí o Brasil. Durante essa tomada de decisão, essa escolha, né? Porque na verdade é uma escolha, uma decisão em prol do crescimento do trabalho, queria que você falasse um pouquinho período, né, dessa construção, porque não é simplesmente eu quero fazer. Queria que você falasse, além, né, você comentou há pouco tempo sobre o quesito, preciso estudar muito, preciso fazer network, mas para vocês de fato começar a conhecer os ídolos de vocês poderem fazer esse network, como foi essa construção, além da busca do conhecimento? Sim. Porque eu acho que teve toda uma gestão, né? Eu acho que vocês tiveram que sentar, analisar. Teve esse quesito, cara, precisa se injetar dinheiro, vai ter que injetar dinheiro, a gente precisa estudar todas as possibilidades para poder, de fato, a gente construir essa estrada para a gente poder caminhar. Queria que você falasse um pouquinho dessa construção para poder, de fato, sair de um âmbito regional, só Santos, e também começar a ganhar o Brasil. Lembra que você falou da sorte? O artista teve sorte. Cara, você tem que estar preparado para a sorte, às vezes, né? Sim. Por exemplo, o primeiro artista que abriu espaço no palco dele para Rafaela foi o Mumuzinho. E a gente estava muito no início desse processo, assim, né? E a gente, enquanto fã-clube, porque eu tava junto ali, não como, naquele dia em específico, não como produtora. A gente foi assistir o show. Vamos assistir o show do Mumuzinho e tal. E aí dividimos lá um camarote entre todos e a gente fez uma mobilização para que o Mumuzinho chamasse a Rafaela para cantar e ele chamou. A gente não imaginava, a gente chorava aquele dia que a gente falava, meu Deus, não acredito. E ela estava preparada para aquele momento. Muita coisa saiu desse dia, né? Muita coisa que está acontecendo hoje em 2023 começou em 2021, quando a gente gritou Mumu chama Rafa, que foi muito divertido esse dia. E foi muito legal ver ela cantando com ele. E aí depois a gente gravou Leandro Brito, e aí num outro momento teve o contato com o Thier, que o Thier reconheceu ela da plateia. Aí a gente fechou uma agenda no Rio, e aí íamos fazer Bar do Zeca Pagodinho, e aí tá saindo o Ramon do Menos é Mais. E aí uma olhou pra cara do outro e falou, será que era? Sabe quando às vezes você reconhece o artista e não reconhece? Aí eu falei, acho que era. Aí eu abri o Instagram na mesma hora pra ver se tinha alguma story, alguma coisa. E ele começou a seguir. Ele saiu do restaurante e começou a seguir a Rafaela. Eu falei, era ele. Aí ela mandou, eu falei, manda uma mensagem pra ele. Aí ela mandou, ele falou assim, quer que eu volte aí pra tirar uma foto? Ela falou assim, claro que eu quero. E aí conhecemos ele, e aí fomos. Ele convidou a gente pra ir no show deles. Então, assim, outro cara que surreal, o último encontro que a gente teve com ele foi o Diney, que foi também o cara que abriu portas para Rafa lá no Rio também. Medo de esquecer alguém, né? Recentemente a gente teve com o Thier de novo e ele foi amável demais com a gente. Ele sempre muito carinhoso. Então, assim, a gente tem dado a sorte de encontrar pessoas legais. Xande de Pilares,
recebeu as meninas no camarim no dia da gravação do Entre Elas. E até fez música pro Pagode das Bravas, que é um pagode que a gente vai começar agora no próximo mês. A gente pode falar disso também depois. Então, assim, cara, eu posso citar muitos nomes e assim, você realmente tá preparado para viver esse momento. Porque, às vezes, o artista... estar do lado dessas pessoas é muito engrandecedor. Porque a gente acaba ouvindo histórias de backstage, coisas que só quem tá no meio conhece, e é muito rico isso. Mas não significa nada, não significa que isso vai estourar a Rafa, isso vai criando networking, relevância, você vai tendo trocas bacanas com as pessoas genuínas. Por exemplo, o Diney é um cara que a Rafa foi convidada a primeira vez para fazer uma participação com ele e se tornou uma amizade. Diney já mandou música pra Rafa, e volta e meia tem uma troca. O produtor do Xande, eu tenho uma amizade com ele também. Embora a Rafa nunca tenha conseguido conciliar a agenda dela para ir lá fazer uma participação com ele no Bar do Zeca, a gente já sabe que as portas estão abertas. O Felipe é um querido, conheci ele aqui em Santos, inclusive, e sempre que eu tô no Rio a gente se encontra. Quando eu te falo que esse dia do Mumu foi super importante, a gente conheceu o produtor do trabalho da Rafa, que é o Marquinhos dos Santos, que é um cara fenomenal. A gente conheceu ele, primeiro contato que a gente teve foi nesse dia, e a gente já teve contato com diversos produtores bons, assim, do mercado, produtores tops. Inclusive, o único cara que saiu de casa e foi ver um show da Rafa foi o Marquinhos. Então, isso foi fundamental para que a gente... para que a Rafa também tomasse a decisão de falar assim, não, vamos gravar com ele, além da gente conhecer a trajetória dele e saber que ele existe essa conexão, né, entre o trabalho dele e o trabalho da Rafa. Então, assim, a gente vai criando essas conexões, vai tendo essas sortes, vamos encontrando essas pessoas pelo caminho, porque a gente tá buscando isso. Aí entra a parte é uma parte que eu acredito muito em energia. O que a gente precisa agora? A gente precisa disso. Então, vamos colocar essa intenção aqui no trabalho. Vamos trabalhar com essa intenção. E aí, vamos absorvendo o que vem. Às vezes vem coisas boas, às vezes não. E a gente vai filtrando. E, né? Enfim. Por exemplo, mesmo as meninas de Brasília, né? É muito bacana estar com elas. E elas convidaram a gente para ir para lá gravar um audiovisual delas, porque a gente recebeu elas aqui super bem. A gente queria essa conexão com outras mulheres. A gente estava buscando isso. E quando elas estavam indo para São Paulo, a gente falou, desce para Santos que a gente tem um show incrível para vocês participarem. E elas tiveram com a gente num show que a gente fez no Arcos do Valongo, e tinha 2.000 pessoas. Foi recorde de público do evento que teve, né, o ano passado. Foi muito legal. E aí, depois fizemos resenha, churrasco e música pra caramba. E criou dali uma grande amizade. Então é isso, a gente tá muito disposto a conhecer as pessoas e não sugá-las, mas fazer com que essa roda continue girando, porque a gente acha que é sim importante a gente ter mulheres na cena, e a Rafa é muito respeitada nesse lugar. Isso também é uma coisa importante de ser dito. Tem que ter mulher, e não vamos enfiar mulheres goela abaixo porque tem que ter mulher, não é isso? Só que todas as mulheres que estão surgindo na cena são muito boas. E eu não consigo dizer uma mais ou menos. Falo assim, essa aqui é mais ou menos. Não tem, todas são muito boas, muito preparadas, muito se critica a Gica. Ninguém olha que ela é uma menina de 20 anos que tá no primeiro ano de carreira e enfrentando palcos e enfrentando leões, entendeu? Então, assim, a Gica, com 25 anos, vai voar, gente. E esperem. Tem uma carreira brilhante pela frente. Tá com um gerenciamento de carreira top. Então, assim, é muito fácil pegar um trabalho que já existe e falar assim, uma merda. Não é. Entendeu? É uma construção, tudo é uma coisa. Ninguém nasce pronto. Ninguém com 20 anos tá pronto, né? Tudo é uma construção. Então, a gente tem feito essa construção desse trabalho e a gente tem ido para lugares incríveis. Incríveis. Mas, sim, o que diferencia um artista, por exemplo, do tamanho da Rafa hoje, para um artista grande? A música. A música, né? Hoje, o show que a gente tem é um show maravilhoso, né? A gente fala que a gente luta com as armas que a gente tem e a gente faz a melhor entrega que a gente pode
estando aqui com as ferramentas, com a grana, com o investimento que a gente tem, porque é tudo nosso, a gente não tem empresário, padrinho, alguém colocando muita grana, isso não existe no nosso caso. Então, tudo que a gente faz é a gente que faz. É a Rafaela, sou eu, é o André, é a banda, são as meninas, as labaredas. Um beijo para as labaredas, que arrasam, que ajudam a gente demais, dão super suporte, que é a Verônica Elo. A Elo é a presidente do fã-clube e tá sempre com a gente em todos os lugares, assim. É uma pessoa incrível. Enfim, e é isso, assim, a gente tem um time, né? E a gente faz o melhor que a gente pode, mas a gente sabe que agora a gente precisa correr atrás da música, que a gente precisa fazer, construir também essa discografia da Rafa, né? Quem é a Rafa, a identidade da Rafa. Mas agora estamos compondo. A Rafa fez uma música com os meninos, fez músicas com as meninas de Brasília. Eu tenho parceria na música que ela gravou. Então, assim, é isso. A gente tem trabalhado. Se quer saber, a gente trabalha muito, 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 muito. Você quer saber, o backstage, como é que é? É muito trabalho. É 24 horas pensando no que fazer. E a gente acha que faz pouco. Eu, pelo menos, me cobro muito nesse lugar. Eu acho que eu faço pouco. Muito legal. Eu queria que você falasse agora sobre o quesito, né? Se fala muito sobre a situação de dentro do segmento. Lógico, aqui a gente se propõe falar samba pagode, né, pessoal? Vamos falar do segmento. Fulano de tal, coloca fulano de tal porque existem as panelas, né? Pelo menos o que eu escuto muito sobre essa questão. Às vezes o artista quer uma oportunidade ali, não tem. Enfim, eu não vou dar minha opinião porque eu já falei sobre isso aqui, tá, pessoal? Acho que cada pessoa, ela constrói as suas oportunidades, não é? Eu acho que... Eu já estou dando minha opinião, né? Eu acho que, antes de fazer a pergunta aqui para ela... Que, assim, é muito mais fácil, inclusive vários artistas falaram isso, né? Você já está trabalhando ali com a equipe de fazer as coisas acontecerem e as oportunidades, elas são criadas, né? Mas agora a gente está falando aqui de backstage, a gente está falando de produção artística e eu queria saber de você o seguinte: como é que é o relacionamento com outros profissionais que exercem a mesma atividade que você exerce hoje, né? É tranquilo, tu consegue ter essa abertura, principalmente se tratando de nível nacional, porque a gente sabe que é o grande sonho, né? Sim, você ter essas oportunidades para poder fazer o lance do network. Tem também, vocês conversam sobre essa situação, tem as panelas, pelo que o pessoal fala. Tem tantas frases aí que o pessoal fala dentro do segmento do samba pagode, parece que só existe dentro do samba pagode. Não é, eu acho que na vida, né? Mas, enfim, com relação à questão das oportunidades, como é que tu enxerga essa situação, se tratando da tua profissão hoje, né? Tanto aqui quanto fora, eu acho que a gente construiu um respeito das pessoas, porque isso é um fato. Isso quem falou pra mim até foi o Marquinhos, que é o produtor da Rafa. Ele falou assim, cara, impressionante. Quando a gente teve show deles aqui em Santos, a gente teve com ele, e aí ficamos no camarim dos músicos. E quando a gente chegou, a gente cumprimentou todos os músicos, todos os holds, todas as pessoas que estavam dentro daquele recinto. E entraram outras pessoas também ali e ficaram ali. E aí, quando ele falou assim, cara, impressionante, né? Tipo, vocês cumprimentaram todo mundo. Eu falei, você acha impressionante? Eu acho que é educação, acho que é básico, sabe? E aí, por que eu tô falando isso? Porque a gente trata todo mundo com muito respeito em todos os lugares onde a gente vai. A gente já foi muito desrespeitado? Já, principalmente aqui na nossa terra, tá? Fora, mas assim, lá fora, mas a gente é muito respeitado aqui também. Eu tô falando isso porque a gente já passou alguns perrengues aqui, e eu passei muito perrengue, principalmente no ano passado, até as pessoas entenderem qual que era o propósito e o objetivo do nosso trabalho. Quando eu digo que eu passei muito perrengue, ver contratante da risada do valor do cachê, que hoje contrata com um sorriso no rosto. Hoje a risada é diferente, né? Antes era assim, hahaha, ninguém cobra isso. Hoje eu contrato feliz porque eu sei que traz público. Mas isso é uma construção de um trabalho. O ano passado, se você pegar no mesmo período do ano passado e hoje, você vai ver que eu tenho uma agenda muito mais consolidada hoje do que eu tinha no ano passado. No ano passado eu tive que fazer um evento para colocar minha banda na rua. Esse ano não, esse ano eu tenho aqui na região e aos redores demanda de trabalho. Então, assim, a gente já passou, como produtora, eu já passei por algumas situações não tão agradáveis, mas eu conquistei esse lugar de respeito. Então, assim, hoje, até pela forma como a gente trabalha, equipes técnicas, outras bandas,
Cara, eu acredito que daqui, da Baixada, eu tenho um relacionamento e sou amiga, assim, de praticamente todo mundo. Só as pessoas que eu ainda não tive relacionamento, assim, ainda não encontrei com essas pessoas, porque eu também sou nova, né? A minha irmã tá há 15 anos no mercado de Santos. Eu tô há 4. Tô há 3, né? 3 e pouquinho. Então, assim, eu ainda não tem pessoas que realmente eu não conheço. Mas quem eu conheço, eu trato bem, eu trato com respeito. Mesma coisa, minha irmã fala com todo mundo, em todos os lugares que a gente vai. É da pessoa que tá servindo camarim, fazendo limpeza, ao contratante, às outras bandas, aos outros produtores. No Rio de Janeiro, eu tenho, por exemplo, a Babi, do Balacobaco, produtora deles. Ela é minha amiga, eu adoro ela. As outras cantoras, produtor da Malu, é um querido. A produtora da Mônica, que eu brinquei, postei, eu falei, essa produtora bebê, porque ela tem 20 anos e dá um banho de edição de rede social, manda muito bem. Então, assim, eu procuro trocar com todo mundo, porque eu me sinto aprendendo a fazer, eu estou aprendendo a fazer. Você também perguntou assim, se questiona se tá fazendo a coisa certa. A gente passou por uma situação aqui, no ano passado, num palco grande, que eu verbalizei pra minha irmã, eu não sou produtora. Não sei fazer. Falhei, errei. Não, mas não sei o quê, porque foi absurdo o que a gente passou. Foi uma humilhação, assim, foi proposital. Hoje eu sou grata. Sou grata até tudo que aconteceu, porque eu aprendi. Porque, assim, fiquei uns 2 dias remoendo aquilo. Todo o estresse que eu passei, desde a hora que eu cheguei pra fazer a passagem de som com os meninos da banda, que não queriam deixar eles entrarem no local. Do cara olhar pra minha cara, o produtor olhar pra minha cara e falar assim, tu quer a Rafa Laranja? Eu falei, o cara daqui. Tu não conhece não, né? Eu falei, você vai conhecer, fica tranquilo. Foi uma situação muito tensa que a gente viveu aqui, na nossa terra, mas eu falei assim, ainda bem que foi aqui. Porque era o nosso público, eram as pessoas que estavam esperando pra ver a Rafa, né? E foram pessoas que muitos não perceberam, porque o clima tenso foi mais no palco mesmo. Pra fora acabou ficando tudo bem pro público. Mas assim, a Rafa eu fui muito desrespeitada pela equipe técnica que estava atendendo o evento e por tudo em geral, mas depois que eu caí, porque eu tomei um tombão nesse dia e eu verbalizei, eu falei pra Rafa, falei, cara, eu não sou produtora, a gente escolheu o time errado pra estar aqui. A gente errou aqui, a gente errou aqui. Depois que eu revi isso, eu falei, tá bom, agora vamos estudar. Comprei um curso de produção técnica para entender qual o papel de cada produtor, de hold, de não sei o quê, de tudo. E foi maravilhoso. E assim, o André, que é um excelente profissional, aprendeu demais com esse curso. A gente brinca até hoje. O quão foi importante a gente ter feito esse curso depois de ter tomado uma bela de uma porrada, entendeu? Porque é isso que eu sei fazer. Eu sei cair, levantar e fazer diferente. Então, assim, eu não vou mais despreparada para um evento desse tamanho, nunca mais. Então, vou me errar uma vez, mas não vou me errar de novo, entendeu? Então, é isso, assim. Mas, no geral, eu tenho um excelente relacionamento com contratantes, com fãs. Eu lido direto com o fã-clube. Eu tô no grupo do fã-clube. A gente tem a Elô, que é a presidente, que é Mas assim, eu disparo agenda no fã-clube. Eu falo, gente, vamos em tal evento. Eu disparo lista. As pessoas me procuram pra acessar a Rafaela. Então, assim, podcast, a galera que convida a Rafa pra podcast fala comigo. Orçamento é comigo. Qualquer coisa é comigo. Né? A moça que eu te falei do aniversário lá, que fez várias exigências lá, porque era um momento especial pra ela e tal, fala comigo. Então, tem coisas que acabam nem chegando na Rafa. Pra ela acabar nem se estressando. Mas, no geral, me dou bem com... Eu tenho um bom relacionamento com todos os produtores. O produtor do Benza recebeu a gente super bem. Thier, Xande Pilar. Eu posso falar vários nomes aqui de pessoas que eu tenho conta, que eu tenho telefone. Eu posso mandar o WhatsApp aqui, por exemplo. Entendeu? E eu acabo fazendo esse papel também. Que é o de chegar antes da Rafa. Então, eu, como produtora da Rafa, contato o produtor do artista. E vejo qual é a recepção. Tem artista que é mais difícil de chegar. O produtor do Renato da Rocinha. A Renato da Rocinha também recebe a gente super bem. Tem muita gente aqui que eu posso falar. Que a gente tem relacionamento, assim, que a gente estreitou mesmo. Muito legal.
resumidamente, pessoal, network existe, independente de ser pequeno, médio ou grande. Assim, o networking é uma das coisas que você precisa fazer num trabalho. Porque você pega, sei lá, você tem artista que gravou com artistas muito maiores e que a carreira tá aí, tá todo mundo no mesmo lugar, assim, sabe? Tá todo mundo buscando alguma coisa, assim. Então, não necessariamente isso signifique muita coisa, mas, assim, é muito legal você criar conexões reais com as pessoas, não você ficar se aproximando por interesse. Porque tem gente que, sim, bate aqui, né, quer tá na festa, porque acha que é festa. É muito fácil a gente confundir, e isso muitos grupos fazem, confundir o que a gente vive no meio, nos shows, que sim, é muito legal, é muito divertido, mas não é diversão, é trabalho. É muito sério. É muito sério. Porque a gente pode não parar pra pensar nisso, mas a gente teve um show que foi cancelado numa outra cidade, num outro estado, em Séries, que a gente abriu pro Léo Santana. Olha o tamanho desse artista. Léo Santana, um dos maiores do Brasil hoje. E o show foi cancelado porque a equipe de engenharia dele condenou a estrutura do evento. Condenou a estrutura. Falou assim, não é possível. Porque assim, porque ele não tá pensando na apresentação dele, no som. Ele tá pensando em quem tá lá embaixo para assistir. Isso é uma responsabilidade nossa, assim, como produtora, da Rafa como artista, de um todo, entendeu? Então, assim, é muita responsabilidade, é muito trabalho. Você pensar numa estrutura de um evento que vai atender os artistas, que você precisa pensar, por exemplo, vê o case do Tardezinha no Rio de Janeiro, recorde de reclamação no Instagram. Cara, reclamaram do bar, reclamaram do banheiro, reclamaram do atendimento, reclamaram da estrutura, reclamaram da chuva, só não reclamaram do som. O som tava impecável, falaram que o show foi maravilhoso. Mas olha todo o resto que tá ligado ao nome de um artista. Você acha que não tem ninguém produzindo esse evento pro Thiaguinho? Ele é sócio do evento, ok, mas tem alguém naquela cidade que tá fazendo a produção daquele evento. É um Rock in Rio, gente. É maior que o Rock in Rio. A quantidade de pessoas que ele coloca ali. Ele é um artista só. Ele é um único artista fazendo um evento dessa proporção. Então, assim, você tem que pensar em tudo. Então, é muito sério, é muito trabalho. Não dá pra... Tipo assim, a gente vai beber e se divertir quando a gente estiver num momento de lazer. Agora, músico no palco, a Rafa como artista, a equipe técnica, tem que estar todo mundo atento e preparado. Acabou o show? Vai se divertir. Acabou o teu compromisso aqui? Ok. Agora, durante o evento, você tá trabalhando. Com qualquer pessoa que você esteja conversando, dando sorriso, você tá trabalhando. É isso, assim. Eu acho que isso é um ponto de partida para quem quer já começar, assim. Tô começando, quero me diferenciar. Começa pelo profissionalismo que você coloca no seu trabalho. Tipo assim, se você é músico, você acha que é bacana você tá no palco com garrafas e garrafas de cerveja, bebendo, todo mundo bebendo, se divertindo, você não tá trabalhando, você tá brincando. Aí justifica o cachê não atender às expectativas. Fala assim, os contratantes não pagam. Mas você apresenta resultado? Entendeu? Qual o resultado você apresenta, né? Você tá preparado para sair do palco e ficar ali com a tua galera? Trazendo o público para você? A Rafa faz isso de forma natural. Teve um dia que a gente tava na sedinha do Marapé, uma fã virou pra mim e falou assim, a Rafa vai atender no camarim? Aí eu pensei, assim, eu posso levar a Rafa pra atender o público no camarim. Falei, mas cara, nossa casa, né? Tô aqui em casa. Acabou o show, a Rafa desce do palco e vai pra galera. E cumprimenta um por um. E quando chega, cumprimenta um por um. Vai chegar um momento que talvez, que a gente tá trabalhando pra isso, que ela precise ficar um pouco mais blindada, porque não vai dar tempo, por qualquer... Sim, mas, cara, o quanto você abraça o teu público, a galera que paga o ingresso pra estar lá, que curte o que você faz? Quanto tu abastece o fã-clube? Quanto você reúne essas pessoas assim e fala assim, cara, eu tenho uma turma aqui que vai em todos os nossos shows. A gente tem uma galera aqui que fica... E aí? Quando que você agenda? Entendeu? A gente tem galera que vai em todos. Tem 3 shows no final de semana, tá a pessoa nos 3. E a gente tem aquela galera que tá sempre. Fizeram essa mesma caminhada na Praia Grande. A gente, na Praia Grande, era um mercado que até o ano passado a gente não tinha. E aí, vamos construir uma história lá? Vamos construir uma história lá, começamos. Hoje, antes eu precisava fazer evento na Praia Grande.
eu não tinha, tipo, contratante. O cara que apostava. Agora a gente já tem, né? Agora a gente já tem e a pessoa tá contratando feliz. Fala, não, eu tô feliz aqui. Porque você traz resultado. A galera vem, a galera vai de laranja, vai de boné. Estão me cobrando boné. Gente, bonés, tá chegando. Já tivemos um problema na confecção dos bonés. Atrasou bastante, estamos sem bonés. Mas vai chegar e vai chegar lindão. Vocês vão amar. Tem novidades chegando. Mas é isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão das etapas, né? Um pouco mais detalhado para poder se fechar um show, para poder o artista, enfim, estar ali no palco. Que você detalhasse um pouquinho mais minuciosamente, né? Como é que é feito todos esses trâmites para poder, de fato, acontecer o show? Eu acredito que deva ter essas etapas e eu queria que você pontuasse aqui para o público TV Samba e Pagode como é que é. Vamos dar exemplo. O Fabinho Silva quer contratar hoje a Rafa Laranja para um show. Como é que começam as etapas até, de fato, acontecer o evento? Eu tenho um textinho básico que eu já mando para quem me procura. Não adianta perguntar para a Rafa. Ela nem tem acesso a essas negociações. Não é ela que faz. Tudo passa por mim. Eu já tenho um textinho básico que eu pergunto porque eu preciso entender qual é o tamanho do evento e o que eu preciso ter de equipe e equipamento para atender o evento, né? Então, no geral, é isso. A pessoa me passa um briefing do evento, o que vai ser. Pode ser uma festa particular para, sei lá, 50, 100 pessoas, que é o que a gente chama de evento pequeno. Aí a gente vai com o formato de roda de samba, que agora a gente já incluiu a batera em todos o formato de todos os eventos agora. O menor formato já é com bateria, que essa é uma decisão do André, né? Eu não me envolvo na parte artística mesmo. Mas até pode ser um evento para, sei lá, 2.000, 5.500, enfim. E aí, de acordo com o tamanho do evento, a gente sabe quantas pessoas que a gente tem que levar. No geral, a gente atende todo o backline de palco, então tudo que é necessário para que a Rafa atenda um evento, a gente leva, exceto os PAs, que são as caixas de som mesmo. Então, a mesa de som é nossa, os cabos, os pedestais. A gente vai com o nosso técnico, dependendo do tamanho do evento. A gente precisa de 2 técnicos, um hold. Eu vou como produtora. Aí eu vou me revezando em várias produções. Às vezes eu sou produtora de palco, então, no geral, água, o que os meninos precisam ali, precisa pegar, tirar alguma coisa, eu faço isso. Às vezes eu tô como produtora executiva, atendendo o contratante, fazendo network, conversando com o público ali. Às vezes eu tô como produtora geral, vou lá no técnico, falo com ele, não tô ouvindo tal instrumento, a gente precisa... Porque eu não tinha esse ouvido quando eu comecei. Quando a Rafa começou a fazer show, eu ouvia todos os instrumentos como público, eu sentia a música, né? Agora eu já consigo ouvir um pouquinho melhor, já consigo entender quando a voz da Rafa bota mais pra frente e tal. Então, às vezes eu dou uns pitaquinhos lá no nosso produtor técnico, mas que é quase nunca necessário, porque ele já tira de letra esse trabalho, ele faz com maestria, que é o Pupo, e quando o Pupo não tá, o Robinho. São os braços direito aí do André William, eles que realizam essa tarefa, e é isso, assim. Aí tem parte de contrato, antes de fechar um evento, a gente faz contrato, a gente faz uma gestão financeira, então depende de quanto de prazo que a pessoa tem para pagar, né? Então, assim, eu tô contratando hoje, a festa é o ano que vem, a pessoa tem mais prazo para pagar. Tô contratando hoje, a festa é domingo, que aconteceu agora recente. Fechei ontem o trabalho para domingo. O cara tem um prazo mais curto para pagar, então tem que receber. É isso, assim, depende. Tem várias funções, assim, que a gente cumpre dentro de uma contratação. Uhum. Mas, no geral, é isso. Aí você tem que alinhar a logística. Em outra cidade, quantos carros? Vai de carro, vai de van? Onde vai se hospedar? Essas coisas, assim. Existe Bota o custo no papel. Existe uma avaliação também do espaço físico ali para poder ver se tem estrutura. Com certeza. Como é que vocês vão dar exemplo? Um evento mediano. Hoje, vamos colocar em Santos hoje. Vamos supor que tem um evento aí para o público da Baixada. Né? Vamos colocar em um evento mediano até um evento grande, porque sabe que, dependendo da situação, existe essa preocupação de poder, às vezes, como você já é da região, né?
possa já conhecer o lugar, mas existe essa preocupação de poder ir lá no local para poder ver a da dependência, ver se oferece Com certeza, qualidade com para poder certeza. fazer o evento? E existem várias situações. Por exemplo, o Manguti, em São Vicente, que a gente faz. É uma casa que não tem palco. Então, a gente precisa elaborar ali aquelas faixas de organizadoras de fila, assim, sabe? Pra gente poder limitar até onde o público vai. Porque o público fica pertinho, assim. É mó gostoso fazer lá, a gente adora. Mas tem aí a questão técnica do Manguti. A última vez a gente fez com bateria e os caras brigaram com a gente que a gente lá não pode bateria por conta de vizinho, questão de som e tal. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas mudanças. No geral, aqui, as casas que a gente já está acostumado a fazer atendem direitinho o som e tudo. Tem seus técnicos. A gente já conhece praticamente todos os técnicos dessa cidade, então a gente não tem grandes problemas. Mas quando é um evento diferente, aí você precisa fazer visita técnica, precisa ir até o local, avaliar, ver tamanho de palco, entender. Mas, no geral, a gente tem tudo isso pronto. Então, eu tenho meu mapa de palco, eu tenho meu rider. Pronto, eu mando pro contratante, ele manda pra equipe de som, a gente vai se organizar, vai se falando. Essa parte mais técnica, quem conduz é o André. Então, assim, eu inicio a negociação, fecho o trabalho, coloco na agenda. Aí vem o técnico da casa, entra em contato comigo, eu já passo diretamente pro André. Ele já alinha toda a questão técnica. E aí a gente já tá preparado para fazer o show. Agora sábado a gente vai fazer um show em São Paulo. E aí eu tive que subir com o André pra fazer a visita técnica lá, pra gente entender. Porque era um local completamente novo, desconhecido pra gente. A gente não fazia ideia do tamanho do espaço, pra quantas pessoas eram e tal. E aí a gente teve que subir, fizemos a visita, entendemos tudo. E aí a gente organiza a nossa logística aqui para atender o evento. Muito legal. Vamos agora chegar num tema que eu acho super importante, né? A gente comentou um pouquinho, no caso você um pouco mais, sobre essa questão desse momento, né? Da mulherada chegando com muita força, né? Com muita qualidade. Eu acho isso super importante, porque tem tanta mulher aí que às vezes só precisa de uma oportunidade, né? Onde dentro do segmento que o contexto de números, né? Evidentemente, muitos aí homens, né? E a gente vê, como você falou, né? As mulheres chegando com muita qualidade musical, sonora. Como é que tem sido, né? Como é que tem sido essa experiência, você como produtora, você como gestora de carreira da sua irmã, mas acima de tudo fazendo esses contatos, conhecendo o trabalho também, mulherada que está aí na luta para poder mostrar seu trabalho, não só regional, né? Mas também a gente está falando de um trabalho, na maioria das vezes, de forma nacionalmente. Como é que você consegue enxergar esse contexto hoje, do momento da mulherada aí criando forças, não é? Que eu acho super importante, criando forças para poder crescer todo mundo junto e acaba todo mundo tendo essa visibilidade importante, não é? A gente tem um gap do mercado de 20 anos aí sem uma mulher. Porque assim, não é que eu vou tirar da conta, não é isso. Elas são super importantes pro movimento também, porque elas são as percussoras, né? Que é a Alcione, a Alessi, Eliana de Lima, porém, elas estão consagradas, né? Elas já são ícones da música. Elas já ultrapassaram o pagode, por exemplo. O nicho do samba e pagode. Mas um mercado, um nicho musical, ele é formado pela sua renovação. Sim. Certo? Você tem lá aquelas figuras que são indiscutíveis, mas você tem a galera que está chegando. Chegou muita gente nova, não chegou mulher nenhuma. E, sim, para você ouvir uma música, e para que essa música, para que você ouça essa música, você fala assim, nossa, que música bacana, de quem que é essa música? Porque você tá ouvindo ela em algum lugar, ela numa rádio, ela num comercial, ela vindo de um anúncio, seja no Spotify, no YouTube, tem alguém pagando para ela ser veiculada. E pagando caro. Pagando muita grana. Então, assim, esse é um investimento que não tem nas meninas hoje, que é um investimento do mercado. E aí, como que a gente chega em 2023 falando assim, não tem mulher no mercado? Como que não tem? Tem muita mulher, tem muita cantora boa. Aliás, o que mais tem é cantora boa. A gente pode dizer assim, cantores... Tem cantores bons. Não, tem cantores muito bons, né? Se colocar na prateleira aí, Ferrugem, Péricles, Thiaguinho, Silêncio Cantor, Belo e tal... Mas tem também caras que fazem sucesso
que não são cantores, são intérpretes, têm carisma, né, executam um bom trabalho e tal. Mas você fala assim, cara, só tem mulher boa. Todas as mulheres que a gente encontrou até aqui são cantoras. E excelentes cantoras. E dominam o palco, sabe? A gente tava na casa da Juliana Diniz, que foi um primeiro encontro, assim, que veio meninas do Brasil inteiro. Acho que devia ter umas 15 ou 18 mulheres. Gente, eu me emocionei nesse dia várias vezes, ouvindo as meninas cantar. E eu tenho uma visão mais de público, né? Eu não sou artista, eu não canto, eu não toco nada. Então, assim, foi muito bonito ver aquilo acontecer. Tanto que viralizou da forma que viralizou. Tanto que as pessoas começaram a reconhecer esses encontros das meninas como um movimento. Precisava. O mercado precisa. O Netinho de Paula falou isso falou isso pra gente quando a gente fez o Pagode da Malu em São Paulo, recentemente, que ele esteve lá. Ele falou, cara, as meninas são a renovação do pagode. São um movimento que vai trazer de volta o pagode pro lugar onde ele merece. E eu acredito muito nisso. E só fortaleceu a minha crença. Eu acredito muito que a gente vai abrir Isso é uma tendência de mercado, tá? Conheci de uma forma meio inusitada o Andros, que é empresário do Menos é Mais. E eu perguntei pra ele o que ele achava, né? E aí ele falou, cara, vai chegar. Precisa um escritório grande abraçar, que ainda não tem. Por exemplo, GH, que é o escritório dele, não abraça. O Sérgio da Gold ainda não abraça. Aqui em São Paulo, a GR, com a Mandalim, e com as meninas do Entre Elas, já estão tendo essa visão de trazer a mulherada. Então, assim, o que eles têm? Uma aposta, que é a Mandalim, e eles têm as meninas do Entre Elas, que são mulheres que já estão no mercado há muito tempo, que precisavam de uma oportunidade, gravaram um DVD agora, e que Deus abençoe que seja um sucesso. Então, a gente tem a Marvel lá no Rio, a GR6 trabalhando na Gica aqui, que já tá entendendo como é que funciona o mercado do pagode, porque a GR6 vem do funk, né? Então, assim, o que a gente precisa é que o mercado olhe para essas meninas e fale assim, aqui tem potencial, precisa desse investimento. Isso a gente precisa. Por enquanto, todas as meninas que eu conheço, com exceção acho que da Thaís Macedo, da Marvila, Gica, e essas meninas que eu falei pra você, Mandalim e Entre Elas, todas são independentes. Mas eu tô falando, tipo, de mais de 20, 25 mulheres prontas pro mercado absorver. Mas não tem espaço no mercado. Cara, você tem um festival como... Vou falar do Samba Recife de novo. São 10 atrações por dia. Você ter uma mulher em cada dia é meio complicado, né? Não tem espaço? Com certeza. Tem uma galera muito forte dominando esse espaço. Entendeu? Não que eu ache que o Acioli tem que colocar como cota, porque eu acho que também a mulherada tem que vir com o trabalho. Mas você concorda que é uma roda presa? Então, assim, não tem investimento. Aí a mulherada não lança, não estoura a música. Como é que chega num grande festival? Então tá sempre aqui à margem, né? À beira do mercado. E o mercado, obviamente, tem uma tendência a absorver lançar pessoas mais novas, tá? E embora eu veja o pagode um perfil de público que absorva uma mulher mais velha. Acredito, tá? Acredito muito. Né? Porque eu trabalho a Rafa já tem 37, todo mundo... Tem quantos anos? 37. Ah, tá bom. Mas eu acredito muito, porque é histórico no pagode. É histórico. As mulheres vêm mais velhas. Muito legal. Por sinal, né, o Samba Recife, eu sou de Recife, né? Lugar lindo, eu sou suspeito de falar de Recife, né? Dá pra ver pelo sotaque, né, gente? Sou de lá. Inclusive, fui muito, né, pro Samba Recife, conheço muito bem, né? Que você tá falando de fato, né? Quando chega essas mulheres da maneira que estão chegando, né? Eu acredito que é tipo assim, ó, estamos aqui. Na verdade, sempre tivemos por aqui, né? Agora de uma forma um pouco mais... unida, né, entre outras mulheres estão se unindo e a oportunidade deve existir, né, cara? Eu acho que essa oportunidade deve existir porque assim, muitas mulheres assim, você vê que elas têm base do que está fazendo, né? Pelo menos você vê, pelo menos do que eu vejo das mulheres. Não sou produtor musical, tá, pessoal? Não sou cantor, não sou musicista, enfim, não sou instrumentista, mas você vê que a mulherada tem uma base, sabe do que estão fazendo, né? E o talento, ele acaba meio que sendo evidenciado quando é mostrado o trabalho, né?
E eu vejo eu vejo muito de bons olhos, sabe? Essa união da mulherada, porque, acima de tudo, pelo menos o que eu consigo enxergar, é que não existe esse lance da vaidade, sabe? Se uma estourar, eu acredito que todo mundo vai estar feliz porque é o sucesso de todas. E tem que né? ser assim. Isso é bem legal. Tem que ser assim. Você tem que torcer pelo sucesso do coleguinha. O sucesso do Isso. teu amiguinho é o teu sucesso. Sempre. Isso é princípio básico. Quem não pensa assim, cara, não há chance de prosperar. Porque a música, ela é feita desses encontros. Você pega, por exemplo, a roda do sertanejo, que é uma roda que gira. Ah, mas é outro dinheiro, porque entra investimento do agronegócio, realmente é outro dinheiro, são outros cachês e tudo bem. Mas assim, você vê que eles, além de serem muito profissionais, porque obviamente devem existir as duplas que um não gosta do outro, porque a gente tá falando de pessoas, mas os caras são muito profissionais, eles trabalham, de verdade, eles trabalham juntos. E você vê que a cada ano eles trazem uma pessoa nova. E foi um mercado pioneiro na aceitação das mulheres. Porque você vê que tem um volume de mulheres fazendo a cena do sertanejo. O samba e o pagode, não. E assim, agora, 2023, estão surgindo mulheres instrumentistas, que você vê que estão compondo as rodas, que estão tocando. Dilcinho, acho que tem 2 ou 3 mulheres na banda dele. O Menos é Mais. O Menos é Mais foi pioneiro trazendo a Débora e a Andressa Ayala pra gravar o Churrasquinho 2. Ninguém convidava a mulher, e ainda não convida a mulher pra fazer feat. Entendeu? Ah, porque é uma troca de streaming ali, mas, cara, alguém tem que dar a mão pras meninas. Alguém tem que ter esse olhar. E assim, eu acredito que 2023, o empresário que não tá olhando pra uma mulher com talento pra desenvolver uma artista, tá perdendo espaço no mercado. Porque vai chegar, gente, isso pode ser a minha crença, mas eu acredito muito que vai chegar. E aí é que tá a minha outra crença. Quando uma mulher chega, ela domina esse mercado. Axé. Quem dominou axé? A Ivete Sangalo. Funk. Quem dominou o funk? A Anitta. E agora a Ludmilla. E aí a Ludmilla entrou no pagode. É tão grande quanto o Thiaguinho. Tudo bem, ela veio de outro nicho, que é do pop, o funk pop, né? Que é uma disparidade em número de plays, falando de streaming, né? Comparar os números do funk e os números do pagode é uma disparidade. Então, isso é uma vantagem pra Ludmilla, porque ela vem desse mercado. Mas, cara, é muito natural que quando... no sertanejo, Marília Mendonça, o que ela fez no sertanejo. Então, assim, é muito natural que quando uma mulher exploda num segmento, ela fique muito grande no segmento. Quem foi a Beth? A madrinha do samba. A Alcione, durante muito tempo. Também ficou muito grande. Então, assim, eu quero muito ver isso acontecer. E eu sei que eu vou ver. Eu sei que eu vou ver. Não sei se vai ser a artista que eu trabalho. Espero que sim. Mas eu sei que eu vou ver uma mulher muito grande ainda nessa cena. E qual é o feedback dos artistas quando vocês falam sobre essa questão da união, desse contexto da mulherada se unindo em prol de um objetivo para poder ter mais mulheres, né? Tendo oportunidades nos espaços onde tem as rodas de samba, pagodes, eventos. Qual o feedback dos homens, principalmente, né? Do público, do público, além do público, né? Mas principalmente dos artistas, voltado a essa união das mulheres, né? Cara, é uma loucura, porque tem gente que não acredita real na união das mulheres e tá só esperando acontecer nada. Porque pode ser, né? Que o movimento se dissolva, assim, né? O que eu acho que é um grande erro é as pessoas quererem dominar um movimento que é genuíno, sabe? Tipo assim, eu sou a dona do movimento, eu que comecei e tal. Isso é irrelevante pro segmento, quem começou. Isso eu ouvi da boca do Andrews. Falou, cara, não importa quem vai chegar primeiro, importa quem vai chegar. E que quando uma chegar, vão vir todas as outras. Vai ser bom, vai abrir espaço no mercado para todo mundo, né? E eu acredito que tem as pessoas que acham legal, que falam assim, cara, é isso, vocês têm que se mobilizar mesmo. O Netinho de Paula foi um cara que falou no podcast do Leandro Brito. Ele falou assim, cara, as meninas estão dando aula do que a união. Porque o segmento também não é muito unido, né? A gente vê que há uma união, mas é cada um ali, cada um por si. Então, assim, eu acredito que
por mais que haja divergência de pensamento, porque somos seres humanos, cada um pensa de um jeito, eu acho que o movimento ele é muito forte. As pessoas querem ver as meninas juntas. Tanto que num conteúdo nativo, o que é um conteúdo nativo? É um conteúdo que não tem produção. É um conteúdo que você pega ali, você faz as meninas cantando um trecho de uma música e solta no orgânico. Eles funcionam, eles viralizam, eles funcionam muito bem. A FM O Dia solicitou, tá fazendo o lançamento dos artistas deles e pede para as meninas gravarem juntas. O movimento é forte, mas ele é forte na união. E aí, dessa união das mulheres, vão sair aquelas artistas que o público... Porque, assim, quem determina quem vai chegar não sou eu, não é você, é o público. Sim. É a maioria das pessoas que vão ouvir aquele artista, que vão comprar o trabalho daquele artista, que vão no show, que vão pedir pro contratante, por que você não tá trazendo o meu artista? Entendeu? São essas... Não adianta nada. Não tem que focar em mim, você, não, tem que focar no público. Tem que fazer um trabalho que agrade a maioria das pessoas. Aí, beleza. Porque o formato das meninas juntas funciona pro público. O público quer ver, o público gosta. E aí, vou vender meu peixe agora aqui. Aproveitar esse gancho. Que do movimento, a gente uniu as cantoras Rafa Laranja, Clara Costa, Thaisa Milo e Mônica Soares, 4 excelentes cantoras, que inclusive todas elas estiveram aqui no Mangute com a Rafa. A Rafa já trouxe todas elas pro pagode delas. A gente vai começar em setembro o Pagode das Braba, que vai ser uma roda de samba mesmo, composta por elas e mais um time de músicos, e que é para todo mundo chegar e curtir, se divertir. E o público também se passar a se acostumar a consumir pagode feito por mulheres. Porque você chega no Rio de Janeiro, em qualquer esquina tem um pagode de homens. Não tem mulheres sentadas na roda, sabe? Compondo a roda, fazendo a roda. Então é isso que a gente quer. A gente quer fazer um pagode de mulheres, uma roda bacana que o público consuma mesmo, curta o trabalho. São 4 cantoras incríveis, assim, indiscutível o talento delas. Vai dar bom, certeza. Muito legal. Pessoal, é o seguinte, vocês estão escutando de fundo aí alguns barulhos, né? Estamos gravando no período aqui da tarde, mas acontece, tá, gente? Espero de verdade que vocês relevem isso, né? Pedir para a produção, por gentileza, fecha aqui a porta para a gente poder não ter esse retorno aí de fundo. Eu não sei como é que tá o retorno aí, tá, produção? Alô, mas produção. Fechar aqui a porta para a gente poder não ter esse retorno. Enfim, gente, estamos aqui gerando conteúdo para levar o melhor para vocês. Estamos chegando também aí em alguns instantes, né? Momento aqui final, bate-papo incrível. Cara, sabe muito, né? Do lance aí socorro, Deus. Será que eu fui bem? Será que o irmão vai me matar se eu falei alguma coisa que não podia? Mas, assim, eu queria que você falasse sobre projetos, sobre novidades, o que vocês têm aí para compartilhar, principalmente sobre o trabalho da Rafa. E é isso, bate-papo incrível, que vai ficar salvo aqui no nosso canal do YouTube. Daqui a pouco, né, tá, gente? Não estamos terminando, não. Mas eu já vou abrir para o momento, né? Para você poder fazer as considerações, mandar alô, falar de rede social, projetos, novidades. Fica à vontade. Projetos. Temos 2 singles gravados. Produção de Marquinhos dos Santos, que é baixista da banda do Mumu. Com arranjos dele e do Nélio, que também é da banda do Mumu, gravado por praticamente toda a banda do Mumu. A gente brinca que o Mumu emprestou a banda dele pra Rafa gravar, mesmo sem saber, talvez, não sei. Mas duas músicas que a gente aposta muito, são uma composição somente dos Teixeiras, lá do Guarujá, que eu falei pra você trazer eles aqui, que eles são incríveis, nossos parceiros. Eles tiraram do papel o nosso desejo de compor. Eu e a Rafa, a gente já queria sentar pra compor, mas a gente não tinha as métricas, e o que a gente fazia, a gente meio que não gostava. Eles, cara, eles levantam a bola, a gente corta. É muito legal a parceria que a gente tem com eles, a gente precisa compor mais até. Ficaram lindas as músicas. A gente tá em processo de pré-produção do clipe, e de fazer o planejamento estratégico do lançamento, que é um desafio, né? Pra gente entender onde que a gente vai investir mais, né? Se a gente vai investir mais numa produção, se a gente vai investir mais em
na promoção do single, porque as pessoas. O que a gente quer é que as pessoas escutem efetivamente essas músicas. A gente tem no papel já planejado um audiovisual para gravação agora no segundo semestre. Estamos aguardando aí algumas burocracias, mas que saindo vai acontecer. Pagode das Braba, começando agora, em setembro. É um projeto que vai acontecer todas as segundas-feiras no Pratifaria, em São Paulo. Tá em fase aí de plena divulgação. Acho que também vai ser um divisor de águas aí, tanto no movimento quanto na carreira da Rafa. Deixa eu pensar o que mais que temos. Acompanhe a agenda da Rafa, a gente lança semanalmente no Instagram, principalmente. É isso, gente. Eu acho que a princípio é isso. A gente tá começando a dar passos maiores. A Rafa também agora vai começar a construir essa identidade mesmo com músicas próprias, com músicas que tem a cara da Rafa mesmo. O autoral, né? Autoral. Vem com o trabalho dela mesmo, pra gente colocar no show. Estamos rodando todas as cidades da Baixada. Estamos rodando São Paulo, São Bernardo, Santo André. Fomos pro Litoral Norte. Volta e meia estamos no Rio. Fomos pra Brasília. Vamos rodando esse Brasil aí, gente. Muito legal. Eu queria só saber de você o seguinte, eu te acompanho nas redes sociais, né? E como é que você faz para arrumar tempo, né? Que você é uma pessoa super ativa, faz lá o CrossFit, é uma pessoa que tá... Comecei no cross, Isso. Totalmente influenciada pela Rafaela, porque a Rafa é braba no CrossFit. Cara, a gente tem que ter tempo, assim. Eu tenho... Eu sou a Flávia mãe, eu sou a Flávia produtora, eu sou a Flávia, vida pessoal. Então eu tento conciliar tudo, eu tento aproveitar. Eu sou muito intensa nas coisas que eu faço, né? Em tudo na minha vida, assim. Então eu procuro aproveitar intensamente os momentos que eu tenho. Eu faço terapia, que é uma coisa que eu amo. Eu coloquei o CrossFit na minha vida porque eu achava que eu não tava precisando de algo com mais intensidade, mas eu também faço yoga, que é algo que eu amo. Então eu vou intercalando, assim, como eu te falei, durante a minha manhã eu tenho meu horáriozinho fechado ali, que eu me propus a fazer isso. Eu trabalho o dia inteiro na parte administrativa da Rafa. Meus filhos vão pra escola, e aí quando eles voltam eu cuido deles, eu fico com eles. Aí tem show final de semana. E é isso, a gente vai conciliando, assim. Eu queria ser mais produtiva no tempo que eu tenho. Eu tô me trabalhando pra isso, pra ser mais produtiva no tempo que eu tenho, entendeu? Bacana, muito legal. Isso, procurando sempre ser melhor do que eu sou hoje. Deixa eu te perguntar, pelo fator de você ser uma pessoa pública, né? Você tá ali fazendo esse trabalho artístico com a sua irmã, com a Rafa, conhecendo diversas pessoas do meio, né? Com certeza, você se torna uma pessoa, às vezes, que... Enfim, se tratando de internet, as pessoas, às vezes, cobram muito, né? Enfim, e você falou no começo aqui do bate-papo que o momento ali de trabalho é trabalho. Mas também existe aquele momento que não, vamos agora, né? Tentar aproveitar de alguma maneira. Tu tem essa preocupação do que vai ser postado, compartilhado, de que maneira as pessoas vão te enxergar se tratando de rede social? Ou não, tu tenta ser ao máximo você mesmo daquilo que você é no sentido de essência? Não, tanto na minha rede quanto na rede da Rafa, a gente procura trazer o máximo da verdade possível, assim. A gente não traz nada que não seja estético, que não seja bacana, sabe? Mas, assim, eu não tenho tanta preocupação com o que eu posso... E eu não tinha, agora eu tenho mais... Porque eu tô vendo que as pessoas... Eu achava que as pessoas não viam, eu achava que era só meus amigos. E aí, outro dia, alguém falou assim... mas tu é cheio de seguidor. Eu falei, não tenho muito não. Quando eu falei, caramba, eu tenho 4 mil seguidores. Eu nem sabia, porque eu realmente não tenho o objetivo de crescer a minha rede social, de ter alcance com a minha rede social. Porque esse não é o meu trabalho, esse é o trabalho da Rafaela. É o que eu faço para ela. Eu tenho que pensar, cara, eu tenho que postar isso aqui dessa forma, porque aqui, nesse post, eu preciso de alcance. Nesse aqui, eu preciso de posicionamento. Então, eu tenho feito algumas coisas pro meu Instagram para me posicionar e para que a pessoa que chegar em mim seja levado, conduzido a ela, entendeu? Fazer essa rodinha assim. Mas eu sou... E acaba que eu sou uma extensão
da imagem dela, né? Porque a gente tá sempre juntos. E quem falou isso pra mim foi o Jordan. Ele falou assim, cara, vocês duas, vocês são tipo uma personalidade, sabe? Rafaela esses dias chegou em casa e falou assim, oi, Marlene Matos. Brincando, porque é isso, né? As pessoas associavam diretamente a Marlene Matos à Xuxa. E as pessoas me associam. Acaba que isso aconteceu, de fato, diretamente a ela. Mas eu não tenho esse objetivo. No meu Instagram, eu brinco muito, eu sou muito irônica nas minhas postagens. Eu posto o meu crossfit, eu posto os meus filhos, eu posto o meu trabalho. Então, mas eu procuro ser o máximo que eu sou, assim, porque eu não tenho nenhum objetivo, assim, eu não quero vender curso, sabe? Assim, tem gente que quer, né? Eu vou vender um curso de produção. Nesse momento, não é o meu objetivo. Se amanhã eu achar que eu tenho know-how para isso e que eu posso fazer, criar um produto, aí pode ser que eu mude toda a comunicação do meu Instagram e faça uma coisa mais estratégica. Mas o meu Instagram em si, ele não é muito estratégico, não. Da minha irmã, ele é bem estratégico. Tudo é muito pensado. Tanto que, assim, direto a gente recebe collab de algumas coisas que eu falo, gente, eu tenho horário para postar as coisas no Instagram da minha irmã, porque a gente procura postar nos melhores horários. Às vezes, quando a collab vem de um perfil muito pequeno, eu não consigo aceitar, porque o ideal é que saia do perfil dela, para que a gente puxe o alcance dela e a Rafaela, entendeu? Cresça o perfil pequeno. Então, a gente tem algumas estratégias que a gente aplica no dela, que no meu, essa collab vem do perfil menor, se não sei o quê. Às vezes eu puxo o collab com ela, pra gente ter 3 colaboradores dentro da collab. Então, assim, eu vou lá, posto no dela, puxo o fã-clube e puxo o meu perfil também, mas porque a collab ajuda o engajamento a melhorar, né? Então, essas coisas, assim, mas nada que eu seja muito estratégica, assim, eu posto mais as coisas que eu gosto, eu converso com muita gente aqui, assim, mais me divirto do que trabalho dentro do Instagram, do da Rafaela é trabalho. Legal. E assim, o que é legal ver teu Instagram lá, tu é muito intensa, não é? Eu sou. Eu até comentei isso aqui. Em tudo. Tu é muito intensa. Eu comentei aqui com a Lê na produção, né? Falando, pô, a Flávia ela é muito intensa. E isso é legal porque, assim, é aquilo, você acaba quebrando, às vezes, um paradigma, não é? Que, poxa, eu trabalho com entretenimento, lógico, tem que ter o profissionalismo e tal, mas também o que eu faço é legal, né? E isso você acaba, a gente estava falando aqui em off, né? Que você acaba estimulando outras pessoas que queiram trabalhar, fazer o que você faz profissionalmente. Então, eu queria que você deixasse uma dica hoje para quem tem esse sonho. Pô, eu quero produzir, eu quero estar no lance dessa parte de gestão artística de um profissional da música, eu quero fazer parte de assessoria de imprensa, enfim. Tá ali conduzindo, de alguma maneira, o trabalho artístico de um profissional. Eu queria que você deixasse, não é? Uma dica, sei lá, uma informação relevante para quem, de fato, tem esse sonho de começar trabalhar profissionalmente nesse segmento que você desenvolve hoje. Primeira coisa, tem que amar o que faz, independente do segmento, tá? Eu acho que o que eu vou falar aqui não vai servir só para produção artística, vai servir para qualquer segmento. Você tem que ter muito amor por aquilo que você faz. Se você perguntasse para mim assim, você faria de graça hoje o que você faz? Eu faria. E graças a Deus, hoje essa é a minha fonte de renda, entendeu? Então, assim, você tem que amar muito aquilo que você faz. E eu tenho muito amor e muito carinho por esse trabalho, muito cuidado com ele. Esse é o ponto número 1. Segundo, estuda. Cara, o que você não sabe, você olha e fala assim, não sei, mas vou saber. E acabou. E vai descobrir como é que faz, entendeu? Porque é isso que a gente tem feito o tempo todo. Nunca ninguém pegou na minha mão e falou assim, nem nos cursos que eu comprei, tá, gente? Porque tem coisa muito boa que a gente tira de curso, mas tem coisa também que não serve pra nada. Que serve pro modelo de negócio daquele artista, entendeu? Cara, estuda. Vai conhecer aquilo que você não sabe e o que você precisa saber. E reconheça os seus limites. Porque eu, por exemplo, não me atrevo a me envolver no trabalho do André, por exemplo. Entendeu? Porque eu não, realmente aquilo para mim é um limite. Eu não manjo da parte técnica. Eu posso saber os nomes, para que serve tal coisa, ali, mas mexer, botar a mão, aquilo ali não é para mim. Então eu reconheço meu limite ali. Mas eu acho que é isso, cara. Você tem que ter amor pelo que você faz. Porque não é legal. Eu já vivi isso em alguns momentos da minha vida. Não é legal você acordar triste pra ir trabalhar. É bacana você acordar, você sentar e falar assim, cara, o que eu faço é importante, é relevante pra mim e atinge a outra pessoa. Cara, isso pra mim é o que faz eu fazer o que eu faço hoje.
que faz eu olhar pra cara do meu filho e falar assim, filho, confia na mamãe, que vai dar tudo certo, entendeu? Porque eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Tem muita gente que olha pra minha cara e fala assim, isso aí não vai dar em nada. Já deu em muita coisa. Eu já sou muito grata por tudo que eu vivi até aqui. E eu vivo em gratidão. Eu tava lá em Brasília, acontecendo isso aqui, eu falo assim, obrigada a Deus. Que momento especial que eu tô vivendo aqui. Agradeci as pessoas que estavam comigo quando a gente voltou. Eu falei, gente, como é bom viajar com vocês. Porque eu não preciso falar pro meu amiguinho assim, olha, não faz isso, não faz aquilo. As coisas fluem. Deus me ensinou isso a duras penas. Cara, não insiste naquilo que não flui, sabe? Se aquilo tá te apertando, tá machucando, tá doendo, não tá te fazendo bem, recalcula a rota, vai fazer outra coisa. Isso não é só pra trabalho, não, tá, gente? É pra vida, assim, porque vocês quiserem. Isso aqui não tá funcionando, não tá dando os caras, não tá dando certo. Tá me fazendo sofrer. Porque às vezes tem coisa que empaca, mas que você tem aquela gana de resolver. Quando te machuca, cara, parte pra outra. Não é o teu lugar não é ali. É a vida, é Deus falando assim, esse lugar não é o seu, sai daí, filhona. E às vezes a gente fica insistindo em coisa que bate na gente, né? Então, essa lição eu aprendi. Eu não insisto em mais nada. Isso aqui tá fluindo, vamos aqui, ó. Começou a travar. O que eu posso fazer pra resolver? Não resolveu, muda. Muda a estratégia, muda a rota, muda a rota. Recalcula a rota. É isso. É isso daí. Eu, antes de terminar, esse episódio incrível, um bate-papo, como vocês acompanharam aqui, super bacana. Tem alguns recados para dar, mas antes de finalizar aqui, tá, pessoal? Eu preciso falar da generosidade tanto da Flávia como da Rafa aqui com a TV Samba e Pagode, não é? Já conhecia de forma virtual, porque a Flávia ela participou, como foi falado aqui no início do nosso live, através do Instagram, que para quem não sabe, tá chegando por aqui agora, porventura, né? Caiu de paraquedas, não tá entendendo nada com nada. TV Samba e Pagode já tem mais de 3 anos de vida, tá, pessoal? Então, foi feito, na verdade, o início do conteúdo só por lives, né? Então, foram feitos mais de 380 lives. E a Flávia foi uma dessas pessoas, a gente falou sobre o que ela tá falando hoje aqui, sobre assessoria, sobre essa parte aí de gerenciamento artístico de músicos, né? E desde então fui conhecendo outras pessoas e super importante a gente ter esse leque. E assim, pessoal, é muito importante quando a gente faz esse conteúdo aqui, eu agora falando como comunicador, porque assim, antes de ser comunicador, né, eu sou amante do segmento e a gente passa a conhecer os artistas, às vezes eu paro assim para pensar, caramba, eu não acredito que eu estava do lado da Rafa, eu não acredito que eu estava ao lado do artista XY, mas foi como foi falado aqui, são seres humanos. Lógico que criou ali um público onde o pessoal passa a ter respeito, ter carinho de uma forma realmente mútua, né, grande, né? E eu sou suspeito de falar da generosidade, né, da Flávia. Inclusive, outro dia a gente estava em um evento, né? No evento. Isso, e aí ela falou, Fabinho, ó, puder contar comigo, vocês não têm noção, pessoal, o que acontece nos bastidores, no sentido quando a gente tem pessoas do bem que querem somar. Eu acho que isso aqui deveria ser falado, não estou aqui para poder puxar a sardinha, até porque não é rasgação de seda. Quem conhece a Flávia, quem conhece a Rafa sabe, não é, do quanto elas são gente boa. Então eu acho que é necessário eu falar isso daqui, não é, agradecer a você, também a Rafa, do que vocês têm feito pela TV Samba e Pagode, das oportunidades. Eu sei que algumas oportunidades que aconteceram aqui, vocês fizeram a ponte para poder fazer com que os artistas viessem aqui. Então a gente precisa de fato agradecer e ser realmente grato pelas oportunidades, porque eu acho que é isso na vida. Foi como ela falou, a generosidade existe, mas também a gratidão tem que acontecer. Então, eu preciso colocar isso daqui. Eu acho que não é nenhuma novidade para quem conhece elas, sabe do quanto elas são realmente generosas, são gente boa. E, acima de tudo, também agradecer ao André, né? O André é um cara incrível que tem dado uma força aqui à TV Samba e Pagode. Nossa. Traz o André. Isso, eu vou trazer pra gente falar dessa parte aí do contexto musical, o maestro da Rafa, né? André William. Então, obrigado, quero te agradecer. Eu que sou grata de estar aqui, grata pelas suas palavras. A gente procura... Eu vivo assim, cara. Eu procuro fazer pelos outros aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. E eu acredito que seja por isso que a gente tem tantas portas abertas, assim, no mercado. Eu senti muito isso em Brasília e no Rio, na última vez que a gente teve.
A Rafa é muito respeitada no mercado. Muito. E eu acho... E, assim, e a gente tem essa parada de trazer com a gente os amigos, assim, de fazer amigos, sabe? De quando a gente conhece uma pessoa, a gente tá pouco se importando quem é, o que tem e tal. A gente quer sempre conviver com o melhor das pessoas, assim. Então é isso, assim. Às vezes rola até uma ingenuidade, eu acredito, que as pessoas até se aproveitam, mas isso é sobre as pessoas, né? O que importa é o que a gente vai fazer com isso. Então a gente procura respeitar e tratar todo mundo com carinho mesmo, de verdade. Eu sou grata aí pelo trabalho que você tá fazendo, porque também movimenta muito a nossa cena aqui. Você sabe o quanto você já cresceu desde quando a gente fez aquela live lá, desde que você começou com o perfil e os sonhos que você tem. Então, você está crescendo também, faz um trabalho incrível, tem profissionalismo, tem dedicação, tem amor. Então, eu super acredito no seu trabalho e tenho certeza que você vai chegar num lugar lindo. Acho que você já está num lugar lindo, né? Mas vai conquistar ainda mais coisas, com certeza. Isso daí. Pessoal, é o seguinte, o momento agora de poder presentear Flávia da... Chegou esse dia. A hora, né? Chegou essa hora esperada, gente. Agradecer a nossa patrocinadora oficial, Deia Browner, que é a lembrancinha que a gente consegue, né, disponibilizar a cada convidada que vem aqui agora, entregar aqui para Flávia. Eu sempre pergunto lá no meu Instagram quando é que chegam os dias de glória. Chegaram os dias de glória, gente. Eu vou comer brownie saindo daqui, que eu amo. Inclusive, já comi esse brownie e... ele é muito maravilhoso. Aquela coisa... Eu comi esse brownie aos pouquinhos, porque é aquele negócio que você tem que ir desfrutando, sabe? É muito bom. Parabéns, Deia, pelo seu trabalho. Incrível. É isso daí. Um brownie gourmet artesanal, tá bom, pessoal? Se você não conhece, pedir pra produção jogar aqui, ó, na nossa TV. Vai lá no Instagram, @DeiaBrowner013. Já segue o Instagram. Fortalece. Lembrar que tem delivery no 13997309907. Se você tá em Santos, vai receber em seu endereço. Que delícia, assim, pequenininho. Hein? Isso, bombom de brownies. Bombom de brownie, gente. Tem um portfólio... de Deus. Tem um portfólio muito, muito bacana, a marmitinha de brownie. Tem pote da felicidade, tem fundi de brownie, pizza de brownie, enfim, pessoal. Brownie gourmet artesanal, o legítimo e puro sabor do brownie gourmet artesanal. Confesso para vocês que vocês vão curtir bastante, tá bom? Vai lá no Instagram, @DeiaBrowner013, segue e lá no perfil, na bio, vocês vão conseguir ter todas as informações referentes ao portfólio. Agradecer aí a Deia Browner pela parceria de sempre e por poder estar aqui dando essa força, essa moral à TV Samba e Pagode, tá bom? Muito bom. Pessoal, acho que vocês estão perguntando, né? Principalmente quem está chegando aqui pela primeira vez, não está entendendo nada com nada dessa camisa, né? Toda assinada, olha só. Olha que beleza. Eu vou botar minha assinatura nesse hall maravilhoso? Isso. Pessoal, essa que camisa lindo. aqui foi onde tudo começou. Eu sempre falo, não é? Que eu tenho um apreço, um carinho, né, sentimental muito grande. Essa, inclusive, ela tá bem velhinha, tá, gente? Dá pra ver, né? Ela tá bem velhinha, foi onde a gente conseguiu Mas essa fazer... é aquela que tu tem que enquadrar, né? Isso. Porque tá muito bacana. Inclusive, já vi a assinatura da minha irmã, vou assinar embaixo. Inclusive, foi onde foi feito todos os lives pelo Instagram, não é? E essa camisa, ela fica parada. Só uma forma realmente de carinho, de respeito, para poder ficar olhando lá, para lembrar, não é? Dos bons momentos quando fazia o live pelo Instagram. E aí eu tive a ideia de trazer aqui para o estúdio para poder fazer com que os convidados e convidadas que viessem aqui gravar a primeira temporada do nosso podcast TV Samba e Pagode assinassem. Então, assim vai ser feito. A Flávia vai estar assinando aqui. Ela vai ficar à vontade. Eu vou assinar ao vivo? Tu vai fazer um story ao vivo de eu assinando essa caneta aqui. Me dá aí. E aí, enquanto ela assina aqui, eu vou gravar aqui, tá, Brasil. pessoal? É só segurar aqui, né? Eu vou assinar embaixo aqui da Rafa. Tá bom, vai lá. Enquanto isso, ela tá assinando aqui, ó, a nossa camisa, que em breve, tá, pessoal? Vamos colocar numa moldura e vai ficar aqui no estúdio como uma forma aí de gratidão por cada convidada que veio aqui, não é? Uma forma da gente poder, não é, ter essa gratidão e poder também agradecer, não é, por essa primeira temporada, enfim. E a Flávia está aqui, ó, assinando, deixando a sua marca. E já convido vocês a seguirem as nossas redes sociais, se não segue, vai lá no Instagram, nosso TikTok. Enfim, vai estar aparecendo aqui na descrição. Tem também o nosso canal, se inscreve, ativa o sino. E aí, embaixo do da Rafa aqui, ó. Adorei, obrigada. Tô feliz. Obrigada, querida. É isso daí. Missão cumprida. Tem mais algo que você gostaria de falar que não foi falado? Quero falar. Empresas,
apoiem os artistas independentes. É necessário. Eu preciso falar. fazer esse pedido, É gente. necessário. É muito necessário, porque existe uma disparidade de cachês muito grande. Até o Leandro Brito comenta muito nos podcasts dele que ele sente falta desses artistas intermediários para compor os lineups dos grandes eventos e tudo mais. Então, assim, hoje, o que muitos contratantes já acham que é um cachê grande, alto, que não é nada demais, realmente pra gente não paga a conta de todo o nosso investimento nesse trabalho. Então, a gente precisa que a grana, ela entre de um outro lugar. Não temos empresário, não temos padrinho, somos 100% independentes. Então, assim, o que nós temos que é um ponto muito positivo? A gente tem uma imagem, a Rafa tem super fãs, né? O Instagram da Rafa tem um engajamento super alto. Então, empresas que precisem de divulgar o seu trabalho, fazer ações de comerciais, de merchan, olhem para os artistas regionais também como uma opção para esse trabalho, porque eu acho que é uma forma também da gente rentabilizar de outro lado que não seja somente pelo show, né? Eu quero muito que quando um usuário entre no Instagram da Rafaela, entenda que ela é uma cantora, mas ela é uma influenciadora também, então eu deixo aqui as portas abertas pra gente sentar e desenhar projetos com empresas. Posso falar o nome de um? Deve, com Vou certeza. falar aqui da Mega Imagem, que é um laboratório grande aqui da Baixada, que apostou na Rafa como influenciadora. A gente tem feito um trabalho muito legal. Tem também Dieta Vitória, que patrocina a Rafa. CrossFit 28, eu não posso esquecer de ninguém, que agora eu resolvi falar de todo mundo. Tem a Dona Flores de Arruda, que veste a Rafa. Madalena Brigadeiros, que agora tá fazendo parceria com a gente também. Então, assim, a gente tem uma gama aí de parceiros. A gente tem uma galera que aposta, confia e acredita na Rafa como talento pra música, que isso é uma realidade. E também como talento pra influência digital e para ações de marketing e publicidade. Estamos abertos a negociações. Podem falar comigo. Meu WhatsApp vai aparecer aí na tela. Lembrar, tá, gente? Vai ser disponibilizado aqui todas as informações. Pode deixar lá o WhatsApp também, não é? Pode, com certeza. Quem Vamos quiser entrar deixar em o contato WhatsApp da Flávia, produtora, enfim, toda essa parte aí, contrato para eventos, enfim, publicidades, propagandas. Vamos deixar o WhatsApp, vamos deixar também as redes sociais. E é super importante isso, porque eu, como gerador de conteúdo independente, sei como é difícil, brabo. é muito difícil a gente poder gerar um conteúdo sem ter esse suporte, sem ter, né, realmente esse mecanismo para poder até fazer com que as coisas aconteçam, né? E é um negócio mesmo, né? Isso aqui que você faz é um negócio, que a gente faz é um negócio, a gente encara ele como um negócio, e a gente sempre fala muito isso, cara, tem que ser um negócio sustentável. Isso. Por mais que a gente faça investimento, a conta precisa se pagar, né? Então, a gente tá num momento muito delicado, assim, da carreira, porque a gente precisa fazer investimentos muito altos mesmo, são valores altos, e a gente precisa de parceiros. Então, assim, eu acho que uma forma bacana da gente conseguir ter uma troca legal são as empresas acreditarem na Rafa como produto também, né? E em você também, porque você aqui é um veículo que comunica com muita gente, né? Então, eu acho que é isso aí. Empresas, atenção. É isso daí. Empresas, enfim, empresários que têm, às vezes, um trabalho totalmente também de uma maneira e nichos diferentes que não seja música, né? Então, é super importante que vocês apoiem, porque, assim, viver da cultura, fazer cultura, arte no Brasil, acho que eu vou tentar, né? O que eu tô falando aqui é algo clichê, mas real. É muito difícil, principalmente quando é um trabalho independente autoral. Então, vai lá, fortalece. Vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. E é isso, agradecer. Deixa eu apertar aqui tua mão. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, querido. Viu? Foi lindo, adorei participar, viu? Curtiu? Muito, obrigada mesmo. Foi leve, foi tranquilo? Foi leve. Depois a gente vai trocar mais figurinha e eu também vou te indicar mais pessoas para virem aqui. Bacana, muito legal. Fortalecer. Pessoal, agradecer pelo carinho da sua audiência. Mais uma vez, lembrar que vai ficar salvo no nosso canal. Se não assistiu,
na íntegra, chegou, enfim, no meio do percurso aqui, do momento, né, do bate-papo, não tem problema, vai ficar salvo. Vocês podem assistir quantas vezes quiserem, né? Pega o link, compartilha nos grupos do WhatsApp, manda no direct do Instagram, fortaleça e faça com que o trabalho alcance mais pessoas, tá bom? Eu finalizo, como sempre, nosso slogan, TV Samba e Pagode no ritmo da emoção e alegria, #vem comigo. Forte abraço e até a próxima. Valeu!